O que acontece depois da morte, hein? Bom dia, irmãos. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu tô com o Dani aqui, ó. Gente que me acompanha há mais tempo sabe que o Dani é um grande amigo meu, um mestre da palavra, ama muito o Senhor, ama muito a palavra. E nós combinamos de falar sobre um tema, né, que muitas pessoas têm perguntado aí, o que acontece depois da morte? Sim, Né, Dan? é verdade, Gui, essa é uma pergunta... Porque a gente nem foi criado para morrer. Para começar, né? Nem fomos criados para a morte, né? A morte entrou no mundo, Paulo disse. O apóstolo Paulo falou que a morte entrou, né? E depois que ela toca a nossa vida de alguma maneira, o que acontece? Tem muita gente que perde os entes queridos, ou tem muita gente que teme a morte, né? Nas últimas lives do Clube da Bíblia até falei sobre essa questão de o Senhor nos salvar do diabo que nos aprisiona pelo medo da morte, né? Porque hoje quem crê no Senhor não morre mais, ainda que morra viverá, né? Então não fica... Mas o que acontece depois da morte, então? E para um cristão, Sim. um justo, alguém que foi justificado, ou para o injusto, tem diferença, o que acontece? Sim. Tá todo mundo indo para o inferno, tá indo para o céu, onde é que fica as pessoas? Sim. Esse assunto é bem vasto, né, Gui? Hoje a gente vai falar só de forma meio panorâmica. Eu estava falando pro Guilherme aqui que eu tenho um quadro lá em casa que a nossa amiga Ruth desenhou, que eu pedi para ela fazer o desenho, e ilustra as dimensões, como dizia o irmão Gino, as dimensões da ultratumba, o que está além da tumba, o que está além do sepulcro. Porque a nossa história não acaba aqui. A crença do sono da alma, essa é uma crença que alguns falam que depois que você morre, sua alma fica inconsciente. Porque você é deitado no pó, seu corpo e suas células todas se esfacelam, vão se desfazer em pó, e aí você não tem consciência de nada, você só vai ganhar consciência no dia da ressurreição. Essa crença, esse ensinamento, né, que tem grupos cristãos que ensinam, e grupos que não são cristãos, que são heréticos, também ensinam, ela não sobrevive à verdade bíblica. Nós temos uma alma imortal, e esse ser imortal, essa parte material nossa alma, sobrevive à morte de forma consciente. E o assunto, Gui, não é tão... não dá para falar muito rápido, porque a gente vai ter que falar de forma panorâmica aqui hoje, e depois, como você já estava me sugerindo, né, entrar em detalhes em cada uma delas, porque é muito... Olha, eu costumo falar o seguinte, se a Terra, onde nós estamos aqui, nesse mundo pequenininho, já é complexo, todos os setores administrativos de uma cidade, por exemplo, de um país... Se a vida aqui já é complexa, imagine as dimensões espirituais da onde o nosso mundo vem, porque a Bíblia diz em Hebreus que o nosso mundo físico foi criado como uma cópia de um mundo mais verdadeiro, mais vasto, da dimensão espiritual. Antes de Deus criar o mundo físico, o cosmos físico, Ele criou as dimensões espirituais primeiro. E essas dimensões espirituais vêm antes da Terra e do céu físicos, né? Então, esse mundo espiritual com todas as suas dimensões é muito mais vasto, é muito mais profundo, tem muito mais complexidades, né? Porque Deus é um Deus criterioso. Se eu que sou esse ser humano pequenininho aqui, todo incapaz, não consigo julgar um caso, não consigo julgar uma pessoa com vamos dizer assim, uma facilidade, tudo tem complexidade. Você imagine Deus como juiz de todas as coisas, o Senhor de tudo, aquele a quem o destino de cada criatura está aberto e a quem todos vão ter que prestar conta. Você acha que Ele simplificaria tudo entre céu e inferno? Não, e tem várias menções nas escrituras que Ele dá destinos, né, às pessoas. Exatamente. Em certos instâncias, tem citações diferentes. Então, por exemplo, sim, uma coisa que a gente vai querer tratar também é os céus. Então, tem várias menções de céus nas escrituras, mas tem sobre o paraíso, tem sobre a questão do terceiro céu, daí tem o céu da habitação do Senhor, daí tem os ares. Sim. Quando fala o céu, mas o céu que é o céu visto, né? Tem diferença de céu para céu para céu para céu, né? Tipo... Exatamente. Então, tem vários céus, mas como assim? O que é os céus? O que é o céu? O que tipo de céu a Bíblia está dizendo? Onde é que Jesus, em que céu Jesus está? Em que céu? Exatamente. Né? Ou seja, a Bíblia diz que Jesus ascendeu aos céus. Que céus é esse? Porque de acordo com a Bíblia existem 3 céus no mínimo, conforme os judeus acreditavam e a Bíblia endossa. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Em qual deles Jesus entrou? Né? Para onde foi Enoque? Para onde foi Elias? Eles estão diante de Deus no céu dos céus?
Ou foi em algum outro departamento celestial que eles se encontraram? Outra pergunta interessante que a gente tem que fazer. A Bíblia, paraíso, é um lugar para onde as almas dos justos vão. Mas esse paraíso, ele está no céu ou está em outro lugar? Onde que é o paraíso? Outra coisa, por exemplo, o inferno. Também o inferno é uma incógnita que as pessoas sempre Exatamente. perguntam, que a gente quer tratar nessas lives. Uhum. Na Bíblia, não sei se você sabe, mas tem várias palavras para inferno. Sim. Então tem Sheol, Guiena, Tártaro. Ou seja, o que acontece, Gui, é que são palavras que no hebraico e no grego são específicas para localizar lugares diferentes, que os tradutores traduziram de modo errado tudo como inferno. Até porque às vezes nem tinha palavra no português da época, talvez, para descrever o que eles queriam dizer. Né? Ou às vezes os copistas pensavam assim, não, é muito complexo falar disso aqui, vamos colocar inferno que já simplifica tudo. Porque a palavra inferno vem do latim, que significa regiões inferiores. Aí depois, com o tempo, passou a significar um lugar de fogo, lá no centro do mundo, lá embaixo. Né? E aí se traduziram várias palavras. A Bíblia fala de lugares muito diferentes. Eu já falei de 3 céus, paraíso, a gente citou aqui, mas a Bíblia fala, por exemplo, do Tártaro, a Bíblia fala do Sheol, que é o mesmo que Hades, a Bíblia fala do abismo, a Bíblia fala da região da morte, existe uma região chamada morte, a Bíblia fala do vale da sombra da morte, a Bíblia fala do abismo aquoso, debaixo do abismo do oceano, a Bíblia fala do oceano e a Bíblia fala dos fundamentos da terra. Essas são todas dimensões inferiores. E muitas delas foi traduzido para a mesma palavra, inferno. Né? Mas aí você vai ver que se você não traduzir correto, você dá uma ideia errada. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, em algumas versões da Bíblia, só para citar aqui exemplos bem gerais. Apocalipse capítulo 20, algumas versões falam assim: e a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Só que lago de fogo é a Guiena, é outra palavra também, né? Só que lá o tradutor traduziu a palavra Hades para inferno, e ele colocou assim: e a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Mas o lago de fogo já é o inferno. Aqui deu uma travadinha na internet. Eita, gente, pera aí, os irmãos do YouTube, que a internet tá uma benção. Vamos ver aqui, acho que agora conectou. Pausou o vídeo, os irmãos estão, acho que só ouvindo a gente. Não estão vendo. Aí voltou. Aí. Então, como eu estava falando aqui, a palavra inferno já é aplicada ao lago de fogo. Só que o tradutor foi lá e disse assim: e a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Então o inferno foi lançado dentro do inferno? Como é que fica isso? A morte e o inferno foram lançados no inferno. Foram lançados no inferno. O que é isso aqui? É porque quando você vai olhar no original, a palavra não é inferno, a palavra é Hades. E o Hades é um lugar, Guiena é outro lugar, Tártaro é outro lugar, abismo é outro lugar, o abismo aquoso é outro lugar, a morte é outro lugar, o vale da sombra da morte é outro lugar. São as dimensões inferiores, mas não são o mesmo lugar. Então a Bíblia é muito... Nossa, tá ruim a internet. Aí que tá ruim a internet, de novo. A Bíblia é muito detalhista quanto a isso. E a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa, porque senão o nosso entendimento acerca disso fica prejudicado. E até o nosso entendimento da justiça de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus, o entendimento com relação ao tempo do fim, com relação às profecias da vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, fica tudo complicado. E claro que tudo isso, que nem o Dentro trazendo sobre esses lugares, sobre essas menções da Bíblia, e se você for olhar bem na análise bíblica, tem tudo a ver com a questão do justo e do injusto, daquele que tem realmente o acesso a Deus e foi realmente tem uma vida de justiça, e aquele que tem uma vida de injustiça, e vários processos de redenção, está tudo envolvido nisso também. É interessante porque Jesus ele esteve nos céus, mas em outras palavras também esteve no inferno. Mas como assim Jesus esteve no inferno? Ele esteve no inferno? Mas assim, a grande questão é que lugar é esse que foi traduzido como inferno, né, o lugar dos mortos? O que ele está querendo dizer nas escrituras? É só um detalhe, né, Gui, que a gente já falou, só relembrando os irmãos. A palavra inferno não acontece em nenhum lugar na Bíblia no original. Ela foi uma palavra criada pelos copistas
porque eles não sabiam o que fazer com várias expressões, com vários lugares que aparecem no grego e no hebraico. Hades, Sheol, morte, abismo, Tártaro, Guiena. Nós não sabemos o que é isso aqui, deve ser regiões de castigo e tormento. Vamos colocar lugares inferiores, ínferos, inferno. Às vezes eles fizeram isso, não sei, não estou passando a mão nos copios. Tem uns que podem ser injustos, mas alguns porque nem tinham conhecimento mesmo, eles só queriam traduzir a escritura. Se deve à ignorância, de fato mesmo, assim. Nós não sabemos o que é isso, nós só sabemos que é um lugar para baixo. Então vamos colocar inferno, lugares inferiores, que aí resolve tudo, né? Só que aí resolveu por um lado e complicou por outro, né? Você tampa com uma mão e destampa com a outra, porque aí lugares aonde deveria ser traduzido Hades, até para entendimento sobre a salvação de Deus, sobre a ressurreição, sobre o tempo do fim, foi traduzido inferno. Lugares onde deveria ser traduzido morte, foi traduzido abismo. Lugar onde deveria ser traduzido abismo, foi traduzido vale da sombra da morte. Então, quer dizer, ficou tudo complicado de se entender. E aí, até o caráter de Deus, a justiça de Deus, fica comprometida. Porque por exemplo, se você parar para pensar bem, você vai ver a Bíblia dizendo que tem... Nós vamos ver isso tudo nas outras lives, eu estou citando de forma panorâmica aqui. A Bíblia fala que certos crentes, durante um determinado período, poderão enfrentar o dano da segunda morte. A segunda morte é uma coisa, o dano dela é outra coisa. E aí? Mas como nós já ensinamos aqui em outras lives aqui com o Gui, o perdão eterno é um fato. Você creu em Jesus, você não perde a salvação. E o que é esse dano da segunda morte que crentes poderão enfrentar? Se o dano da segunda morte é a segunda morte, e a segunda morte é o lago de fogo, como que crentes vão poder enfrentar isso? E outra, que lugar é aquele misterioso que Jesus falou que alguns servos desobedientes vão ser deixados, chamado de trevas exteriores? E que outro lugar é esse misterioso, aonde, por exemplo, Jacó diz que ia encontrar seu filho José? Quando os irmãos de José mentiram para Jacó, dizendo que José havia morrido, e apresentaram a túnica ensanguentada, Jacó, um profeta, um homem de Deus, um dos patriarcas que Deus usou para trazer a semente prometida, né? A raça prometida, o povo prometido de Deus, e por meio dela o Messias. Jacó, esse homem de quem Deus disse eu Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no mínimo ele era salvo, né? Olha o que ele diz, ele fala assim: chorando eu descerei ao meu filho José no Sheol. Aí eu faço a pergunta para você: para onde vão as almas dos mortos? Porque Jacó estava dizendo, na ideia dele, José havia morrido. Para ele encontrar José vai ter que ser no além-vida. Só que ele não disse que ele ia subir para o céu. Ele, que sabia que era salvo, que tinha um pacto com Deus, disse assim: eu descerei ao encontro do meu filho no Sheol. O que é o Sheol? Eu estou fazendo um monte de pergunta aqui para instigar os irmãos. Até porque, irmão, só para vocês entenderem uma coisa. Você que é novo convertido, está acompanhando a gente aqui agora, você fala assim: tá, mas eu leio a Bíblia, eu nunca vi essa palavra Tártaro, nunca vi a palavra Guiena, nunca vi a palavra Sheol, nunca vi a palavra Hades, até vê, porque as traduções de agora colocam mais a palavra Hades, né? Mas eu nunca vi essas palavras, de onde vocês estão tirando? E isso tem a ver com a tradução bíblica. Eles erraram, não é que eles erraram. Provavelmente eles não tinham entendimento, como o Dani trouxe aqui, e então eles colocaram a palavra inferno, que se chama regiões inferiores, que é como se fosse um lugar de juízo. Exatamente. Um lugar onde se pagaria por algo mal, por algo que seria um dano, assim como os céus, né? Então você vai ver... Só que do céu daí já tem outras expressões que nos ajudam mais, né? Mas é legal de entender que, tipo, beleza, morri, fui pro céu, que nem o Dani trouxe, né? Pra onde eu vou? Como é que tá acontecendo essa questão do plano de Deus? Sim. Tá todo mundo dormindo agora? Então, o nosso propósito nessa live é buscar ajudar os irmãos a compreenderem mais sobre isso. Vamos falar toda a verdade bíblica? Nós vamos falar o que nós temos tocado no Senhor, tá? Então, e o nosso maior desejo é que você também leia as Escrituras, você também vá atrás. Essa já não é uma live devocional, como eu faço, já é mais um estudo, por isso que a gente vai se ater a algumas palavras mais pesadas, assim, mais específicas, mas eu tenho certeza que você vai desfrutar muito desse tempo. É verdade. E para estudo, deixa eu só falar para os irmãos, né? Que eu sei que aqui tem irmãos de todo nível espiritual, novos convertidos, estão começando alguns agora, mas se você quiser estudar, além de fazer o devocional, de tocar no Senhor na Escritura, mas se você quiser estudar,
é necessário a gente ter uma tradução bíblica que vá mais de acordo com o hebraico e com o grego. Porque a Bíblia não foi escrita em português. Se você só lê a Bíblia em português, principalmente nas traduções mais modernas, elas podem ajudar você no entendimento lógico. Você pega uma NVI, né, nova tradução internacional, você pega uma NVT, nova versão transformadora, a nova tradução linguagem de hoje, vai te ajudar no entendimento geral do texto. Mas nessas coisas específicas, de lugares específicos, essas traduções não ajudam muitas vezes, porque elas não trazem o que está realmente no hebraico e no grego. Não é que a Bíblia contém erro, é que a tradução não está bem acurada. Isso, por exemplo, pergunta, quantas Bíblias você tem? Quantas versões? Várias. Então, eu tenho várias. Só que o Dani estuda bem mais, ele deve ter mais versões que eu. Só que o que é interessante, quando você está estudando um assunto, você fala assim, cara, deixa eu ver como que tá naquela outra versão para eu tatear melhor. A gente não tá nem falando de grego e hebraico, vamos dizer que você não tem acesso a grego e hebraico, você não sabe de nada. O início é o quê? Você comparar versões. Exatamente, esse entendeu? É o começo. É o início. Então eu comecei assim, talvez acho que o Dani provavelmente começou assim. Aí depois você vai começar, não, eu quero comparar agora com a versão grega, com a versão hebraica, com a versão... Né? E hoje no português, graças a Deus, só fazer uma propagandinha aqui, existem certas traduções que estão já mais acuradas com o grego e com o hebraico. Por exemplo, você pega a chamada TB, Tradução Brasileira. Essa versão, Gui, já foi chamada de tira-teima. Porque ela é tão fiel assim aos textos originais que quando você vê a tradução, você fala, não, mas a TB falou isso. E é uma Bíblia pouco conhecida, tradução brasileira. Quando você pega ela traz as palavras, você chega lá no lugar do Apocalipse 20, onde eu citei que a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, ela não põe inferno, ela põe a morte e o Hades. Você chega no Antigo Testamento, onde Jacó fala que estava chorando e desceria ao seu filho, a maioria das Bíblias põe, desceria ao meu filho na sepultura. Mas aí complica, porque a palavra que Jacó usou ali não é sepultura, é Sheol. Certo? E a tradução brasileira põe a palavra Sheol. Ela põe a palavra Sheol, ela põe a palavra Hades, onde é Hades, ela põe a palavra abismo, onde é abismo, ela põe a palavra morte, onde é morte, ela põe a palavra sepultura, onde é sepultura, ela põe a palavra paraíso, onde é paraíso, ela põe a palavra abismo aquoso, onde é abismo aquoso. Então ela é bem precisa. Outra tradução muito boa para quem quiser estudar mais parecido com o grego e o hebraico, mais fiel, é a tradução da Bíblia textual, a chamada BTX, tá? Eu sei que tem bastante irmãos novos aqui, mas eu quero já começar a indicar a BTX. Eu estou usando ela aqui, inclusive. Ó. Eu vou usar bastante ela aqui, porque ela é bem fiel ao texto hebraico. Outra Bíblia boa também, a BJ, a chamada Bíblia de Jerusalém. Então é que quando o povo me liga, cai aqui. A chamada Bíblia de Jerusalém, a Bíblia dos padres do mosteiro de Jerusalém. Essa é uma Bíblia compilada por padres, mas que é muito fiel ao texto original grego no Novo Testamento e hebraico do Antigo, tá? Essas três traduções, se você puder, para fazer um estudo mais acurado, vale a pena você investir. Depois, se você quiser estudar línguas, estudar exegese, aí você pode pegar uma Bíblia em grego mesmo. Tem uma irmã escreveu aqui, vocês podem procurar pelo dicionário Strong. Strong é um bom início também, se você quiser. Strong é um bom início. Eu quero achar, eu tô lendo um versículo aqui, mas eu quero saber um pouco melhor do que é, como é que funciona isso aqui. Daí você procura dicionário Strong. Outra coisa, um dicionário bom de grego e hebraico também, básico, mas bom. Por exemplo, o dicionário Vine, né, do Dr. Vine. Você vai ter ali as palavras em hebraico, ele vai estar a palavra, o verbete em hebraico, vai traduzir ela para o português, você pega a palavra expiação lá. Aí ele dá a palavra expiação, por exemplo, e traz a palavra no hebraico, e aí ele vai citar onde em cada lugar ela ocorre no original na Bíblia e o significado que ela tem em cada versículo. Certo? A mesma coisa no grego. Você vai para a parte do grego no Novo Testamento, ele dá uma palavra lá, por exemplo, a palavra propiciação, que em grego é ilaskomai, né? Ilaskomai. Essa palavra ele vai dar o significado dela, vai mostrar onde ela é usada e qual é a aplicação que ela tem em cada texto do Novo Testamento. Esse dicionário é muito bom, apesar de básico. Tá? Então, tudo isso aqui que a gente deu foi uma introdução ao estudo bíblico. Certo. Entendeu? Ainda não tem a ver com o assunto, mas agora a gente vai fazer uma oração pra gente começar. Já vou provocar o Dani aqui no assunto. Eu vou ser o Louro José quem já acompanhou as outras lives aqui, eu fico aqui, fico representando vocês. Tem coisa que eu não sei, vou perguntar, e tem coisa que eu vou me colocar no lugar de vocês pra gente tentar trazer uma linguagem simples aqui pra ajudar os irmãos, tá? Eu já conversei com o Dani sobre isso e fica mais fluido, fica legal de assistir a live depois. Sim. O que eu ia falar?
A gente vai orar. Nós vamos orar Não, vamos orar primeiro. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por esse momento. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer pela alegria, Senhor, de poder ter a tua palavra, Senhor. Amém, Pai. Quantas nações não têm a palavra ainda sendo traduzida? É verdade. Povoados, famílias, e a gente teve a alegria de nascer no Brasil e ter traduzida. Agradecemos por cada irmão do passado que se dedicou a traduzir, Senhor, assim como o Dan trouxe, Senhor. Amém. Cada um deu o seu melhor, né? E ainda hoje nós temos desfrutado de tanta graça, de tantos irmãos que têm trazido as escrituras de uma maneira cada vez mais próxima do original para nós. Sim, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Nós queremos te agradecer por essa live, abençoa cada irmão que está aqui. Amém. Senhor, abençoa o Dan, Senhor, que eu e ele, Senhor, nós possamos ter uma boa conversa aqui com os nossos irmãos. Sim, Pai. E a gente possa esclarecer algumas dúvidas e, acima de tudo, Senhor, não para que os irmãos fiquem cabeçudos nem nada, mas para que eles possam ter uma vida cristã saudável, se alegrando na sua presença, Amém. tendo ferramentas para defender a fé deles diante das outras pessoas, Amém. né? E tirando dúvidas, Senhor, e sofismas e falta de esperança, Senhor, que assola o coração de tanta gente, Senhor, que tem medo da morte. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora, só antes de começar, eu queria pedir para você, irmão, irmã, compartilha essa live. Não deixa, curte aqui bastante, ó. Curte, manda foguinho. Manda foguinho, né? Coração, mãozinha. Por quê? Por que eu faço isso, Gui? Porque quando você faz, o Instagram ele começa a entregar a live para mais pessoas. Então é um jeito de evangelizar, entregar para mais gente. E a outra coisa, compartilha, manda para 3 amigos seus assim, falar, bora estudar a Bíblia. De manhã eu falo, bora ler a Bíblia. Agora, bora estudar a Bíblia, manda para eles. Manda essa live no YouTube, manda essa live no Instagram, aos irmãos. E que a gente possa desfrutar muito da palavra nessa manhã. Nós estamos em mais de 100 irmãos aqui, ó. Agora nós estamos em 106 irmãos, somando Instagram e YouTube. Então vai ser bênção aqui a gente ter esse momento. Amém? Então, só começando aqui, Gui, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente ver, não sei se você concorda comigo, se a Bíblia fala que quando nós morremos, nós permanecemos conscientes. Porque antes de saber se tem um lugar para onde eu vou, tem que saber se eu permaneço para ir para algum lugar. Mas antes de você pincelar que isso é um bom início, a gente podia conversar um pouquinho aqui rápido e você trazer, né, de uma maneira simples para o que é a morte? Porque a gente está falando sobre vida, o que acontece depois da morte, mas o que seria a morte, entendeu? Sim. Biblicamente Por dizendo. definição bíblica, a morte é a consequência do pecado, né? A palavra grega thanaton, que é a palavra morte, ela significa a separação, a alienação entre o espírito e a alma e o corpo. Quando você pecou, e eu pequei, quando Adão, nosso pai, pecou, o pecado entrou na nossa espécie humana, na nossa raça, esse pecado nos separou de Deus, que é a fonte da vida. E por causa disso nós fomos condenados a morrer. Entendeu? Agora, existe uma morte, primeiro, espiritual, que é a morte onde o homem perde a comunhão com Deus. Essa morte, eu vou falar só de forma geral, não dá pra gente entrar em detalhes. Daria pra gente ter lives aqui só de estudo sobre morte. Porque tem palavras diferentes no grego para morte também. Necron, thanatos, são palavras diferentes que explicam aspectos diferentes da morte. Mas vamos ser mais básico aqui. Essa morte que nós estamos falando hoje aqui, mas de forma mais básica e geral. A primeira de todas é a morte no seu aspecto espiritual. Você perdeu a comunhão com Deus, você perdeu a fonte da vida. Seu espírito, que é um órgão criado por Deus para você contatar o Espírito de Deus, ficou morto. Então o mundo hoje, quando você anda na rua e as pessoas não creem no Senhor Jesus, tá cheio de mortos-vivos. Já viu aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos? Parece ficção, né? Mas nós estamos andando entre mortos-vivos. Nesse sentido é que Jesus fala para o discípulo que falou, deixa eu enterrar primeiro meu pai. O que Jesus responde para ele? Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Agora, como é que um morto vai sepultar um morto? É porque o morto espiritual está sepultando o morto físico. Na ideia de Deus, se você não tem comunhão com a vida de Deus, você é um morto. Por quê? Porque o pecado te tocou, te separou de Deus e seu espírito morreu. Deu para entender? Então você é um morto-vivo. Por isso que Efésios 2:2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos espiritualmente. Isso foi o que aconteceu por consequência da queda de Adão, lá no Éden. É o tal do zumbi, né? Tá morto. Tá morto-vivo. Tá zumbificado. Tá cheio de zumbi.
Como é que chama aquele seriado, Gui? The Walking Dead. É o The Walking Dead real, sabe? É isso aí, né? Mortos, mortos de zumbi, né? Caminhando. É o The Walking Dead real aqui. Porque é cheio de mortos vivos. Pessoas que não creem em Jesus estão mortas. Então essa aí é a morte do espírito. Mas aquela morte que tocou o espírito da pessoa, por isso ela não tem senso de que precisa de Deus. Ela perdeu a noção da espiritualidade, da vida real. O espírito dela ficou morto. Essa morte vai passar para a alma e é por isso que você tem angústias, aflições, depressão. É o poder da morte afetando sua alma. E por fim o seu corpo vai morrer também. Quando a morte atinge o estágio final, ela mata você a tal ponto que o seu espírito e alma, que são imortais, mas que estão mortos no que diz respeito à vida, à comunhão com Deus, é separado do seu corpo. E ele existe num estado de existência, porém num estado de existência que é uma morte existencial. Por isso, tem uma coisa interessante em Apocalipse 20, Gui, quando diz que o juízo final de Deus, o trono branco, vem para julgar as pessoas, João fala assim, vi os mortos de pé. É interessante que ele não fala assim, eu vi os que estavam mortos. Ele continua dizendo que mesmo estando de pé, eles estão mortos. Mas como é que se está morto, como é que ele está de pé? Por que ele está morto? Porque para Deus, essas pessoas que não creram, apesar de estarem ressuscitadas para o juízo, como elas não têm comunhão com a vida de Deus, e essa palavra vida de Deus no grego é zoé, como elas não têm a zoé, a vida eterna, estão mortas. Elas estão mortas. Estão separadas dele. Estão separadas dele, que é a fonte da vida. Então elas estão mortas. Elas não têm aquela qualidade de vida divina comungando com elas. Então, apesar de vivas, porque estão ressuscitadas para juízo, elas continuam num estado de morte. É por isso que às vezes você prega o evangelho e fala com a pessoa, ela não entende. Ela não sabe que ela tem que crer. Há uma barreira, ela está em trevas e morte. Então, ela está tanto trevas de morte que ela não consegue ver a vida, que ela não vê Deus, não consegue ver Deus de nenhum. Exatamente. Quando a morte que entrou, que matou o nosso espírito, tirou de nós o senso de comunhão com Deus, passa da alma para o corpo, e no corpo ela consuma a obra dela, ela separa o próprio espírito e a alma do corpo. Aí pronto, aí o corpo vai para a sepultura e a alma e o espírito vão para algum lugar. Entendeu? Isso é a morte. Definição bíblica. A morte é a separação, primeiro de Deus e depois do próprio indivíduo nas suas partes. Aquele que se separa de Deus não pode estar unido em si mesmo. Por isso que Adão morreu naquele dia. Exatamente. Porque ele se separou de Deus naquele dia. Quando Deus falou para ele assim, no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Aí tem gente que fala assim, mas Adão não morreu. Morreu espiritualmente. E depois morreu fisicamente. Certo? E levando em conta que para Deus um dia é como que a morte anos, física é um resultado da morte espiritual. Um resultado da morte espiritual. Se você está vivo espiritualmente, você nunca morre. Por isso que Jesus vai dizer assim, aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas como? Em que sentido ele está querendo dizer? Exatamente. Tipo, porque se ele está vivo espiritualmente, ele não morre. Ele não morre. E depois ele fala assim, aquele que crê em mim e morre, nunca morrerá eternamente. Porque, quer dizer, você continua vivo no espírito e depois até seu corpo vai ser ressuscitado. Nunca a morte vai te tocar para sempre. Essa é a beleza da obra do Senhor Jesus. Então a morte, na definição bíblica, é primeiro a separação do indivíduo de Deus e depois a separação do indivíduo em suas partes. Aquele que se separa de Deus não pode permanecer unido em si mesmo. Porque ele se separa de Deus, ele terá que ser fragmentado, separado em si mesmo. Então a gente poderia só entrar em outra questão. Por que morremos? Porque pecamos. Porque pecamos? Exato. Deus está matando, Deus está fazendo a morte operar nos homens. Se você for para pensar que o salário do pecado é a morte, então quem está matando é o pecado, né? Exatamente. Então assim, é o pecado que gera a morte, não é Deus que gera a morte. E já é uma confusão na cabeça de muita gente que fala assim, que Deus... Até aquela questão... Claro que a gente entraria em outros assuntos, né? Mas muita gente, principalmente que não conhece o Senhor, coloca a culpa em Deus da morte. Como se Deus tivesse prazer, né, que as pessoas deixassem de ver. Não, mas a morte é um resultado do pecado, é um resultado da separação. Você peca. O pecado é um patrão que reina, escraviza e mata. Você tem um amo chamado pecado. Se você vive na escravidão do pecado, você peca e o pecado te paga. Como? Te matando. O salário que o pecado te dá para você servi-lo é matá-lo. Entendeu? O pecado é um amo. Ele é uma lei, uma natureza que habita dentro de nós, do qual nós não podemos escapar, exceto pela graça de Deus.
Não há quem possa se reformar nesse sentido. Então você pode ver o cara mais santinho, guruzinho lá da montanha, um mongezinho, que nem sai lá da casa dele na rocha, na montanha. Mas ele vai morrer também. E essa é a prova que o pecado está operando nele. Gente, o Kaique mandou uma pergunta ali. Quando as perguntas não forem alinhadas com o assunto, irmãos, vocês podem mandar no final da live, que daí a gente responde vocês. Ou outros irmãos que estão aqui ao vivo também podem responder as perguntas dos irmãos que vão mandando. Que eu sei que tem vários irmãos aqui que tem bagagem para responder algumas perguntas. Que nem ele falou sobre o relacionamento dele, sobre ele ser novo convertido. Então, irmão, vocês têm liberdade para se ajudar aí nos comentários também, tá? Sim. Só um parêntese. Então, aí, isso é a definição bíblica de morte, né? Tá, ficou claro. Primeiro, o indivíduo morre no espírito. Depois, por causa que ele morreu no espírito, se separando da vida de Deus, ele vai então morrer também na alma e no corpo. Então, mas logicamente, os homens já nascem mortos no seu espírito. Sim, porque eles já nascem debaixo da posição de pecado. Né? Aquela posição que em Romanos 5,19, Paulo diz que é uma questão constitucional, é federativo. Quando Adão, lá na live do perdão dos pecados, a gente falou disso. Adão errou, todo mundo errou nele. É igual a questão da Federação Brasileira de Futebol, né? A seleção brasileira. Quando a seleção brasileira ganha, ninguém fala assim, a seleção ganhou. Todo mundo fala, o Brasil ganhou. Se a seleção perde, é o Brasil que perdeu a Copa. Porque eles estão numa posição federativa, nos representando. Por isso é a Federação Brasileira de Futebol, certo? Adão era o cabeça federal. Se ele acertasse, todo mundo acertava. Se ele falhasse, todo mundo falhava nele. Se ele morresse perdendo a comunhão com Deus, toda a sua descendência nasceria perdendo a comunhão com Deus. Nasceria, vamos dizer, tortos, nasceriam alienados. Tanto é que a palavra pecado, em grego, amartia, significa errar o alvo, sair para fora. Adão saiu para fora e todo mundo que ele gerou já saiu fora também. Já nasceu naquela posição fora do trilho. Né? Então aí Deus tem que vir com a sua graça e nos trazer de volta para o trilho. Para que o poder da morte seja revertido, seja anulado e nós possamos ser vivificados primeiro no Espírito, depois na alma e por fim na vinda do Senhor Jesus também o nosso corpo. Amém. Provar essa vida. Mas enquanto estamos sobre o poder da morte, né? Pelo menos os crentes, outra coisa que a gente vai ver, os crentes, a morte toca o corpo deles, ela não tem poder para tocar mais no Espírito, né? Porque o Espírito já está vivo. A vida Zoé habita todo aquele que crê. E ele não pode mais morrer. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu fico extasiado falando isso. Nós não morremos mais que nós que cremos. Mas pelo menos no corpo, e em certo modo até ainda na alma, a morte ainda nos toca. E se a morte nos toca no corpo, ela está operando nossos membros, nos levando a envelhecer. E se Jesus tardar a vinda dele, nós morrermos, como também acontece com os incrédulos que morrem, o que acontece? E boa, então vamos começar falando sobre o que acontece com os justos depois da morte. Vamos começar, primeiro guia, ainda assim, vamos começar falando assim, nós permanecemos conscientes ou passamos por aquilo que se chama de sono da alma? Legal. Né? Essa doutrina aí de que é ensinado por muitos grupos, tá? Você dorme e acorda no juízo final. Eu não estou criticando grupos específicos, estou falando que o ensino não tem base bíblica, tá? Então eu vou falar aqui, ó, Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, o pessoal aí do shintoísmo, aí toda o shintoísmo não, o shintoísmo pagão japonês acredita nas forças elementares, nos espíritos elementares. Mas a doutrina do sono da alma é uma doutrina que vem aí sendo ensinada por pessoas da Adventista ou dos Russelitas, Testemunhos de Jeová. Isso tem base bíblica? O que eles ensinam? Que depois que você morre, você não tem mais consciência. Você não sabe de nada. Você fica assim, a alma... Porque eles acreditam que a alma é química. Assim como o cérebro. Então morreu, não sabe de nada. Quando você vai voltar a pensar, a saber, estar consciente? Quando Deus te ressuscitar naquele dia. Mas será que isso é bíblico? Lembrando que a gente não está atacando os grupos, nós estamos falando do ensino. O ensino, tá? Então... Eu sei que tem muitas pessoas boas, pessoas que amam a Deus ali dentro, tá? Que estão procurando a verdade. E é exatamente até para essas pessoas que eu quero falar à luz da Bíblia da questão, tá bom? Então vamos começar, Gui, lendo um versículo aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Só a Bíblia aí, você tem que analisar para ver se nós não estamos falando besteira. Eu falo nas lives pra vocês, aí. Olha. Gênesis 25. Gênesis 25. Aqui o texto vai falar da morte do patriarca Abraão, né?
E olha só que interessante, começando por aqui. Versículo 1. Quer que eu leia pra você? Ou... Pode ler. Mas é que a minha versão é diferente. Não tem problema. A hora que for para salientar uma palavra, a gente... Do 1 até... Vamos ler do 1 até o versículo 8. Tá bom. Do 1 a 8. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Eudá. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Você vê que aí já está falando de ele deixando porque ele já sabe que ele não vai durar muito tempo, né? Aí continua o texto. Testamento dele. Mas para os filhos de suas concubinas deu-lhe presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Sim. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Olha só que interessante isso aqui, ó. A tradução do Gui fala, morreu em boa velhice. A tradução da textual, um pouquinho mais fiel ao hebraico, diz assim, ó, expirou. O que é expirar? É jogar para fora o alento. Expirou Abraão. A versão da Reina Valera, um pouquinho mais fiel ao hebraico, ainda diz assim, exalou o seu espírito. Então o texto está dizendo que aquele sopro de vida, aquele alento vivo que Deus soprou para dentro de Adão, que em hebraico é chamado de Neshama Ha'im, o fôlego de vidas. Aquilo ali não é só um sopro de vento, porque é fôlego de vidas, é um alento vivo. O alento em si mesmo é vivo. É isso que a tradução quer dizer. Que o próprio alento... Desculpa aqui, irmãos, eu vou ter que aprofundar um pouquinho, porque a gente está fazendo um estudo, então eu vou ter que falar um pouquinho para ajudar a entender o que é aquilo ali. Segundo o hebraísta Delitzsch, que é um grande hebraísta, um estudioso das línguas hebraicas, ele é um dos maiores da história, ele diz que a palavra Neshama Ha'im, a terminação in é plural no hebraico. Então você tem fôlego de vidas. E toda vez que a palavra Neshama, porque tem uma outra palavra no hebraico para espírito, que é Ruá. Ruá pode significar vento, sopro. Mas Neshama é o sopro em movimento, é o sopro estando vivo. É a ideia de um sopro que está trabalhando, que está no movimento de vida. Mas não é só vida, é um fôlego de vidas. Porque no hebraico, Ha'im é plural. Então é fôlego de vidas. Vivo em si que se multiplica. Ele é vivo e quando ele entra, ele provoca uma vida bipartida dentro do homem. Porque sabe o que acontece? Quando Deus criou o homem, como é que foi lá no Éden? Os irmãos já leram aqui com o Guia Bíblia de manhã, já sabe. Ele formou o bonecão do barro lá. Plasmou lá o corpo do homem, parecendo uma argila. E aí ele... Só que quando ele soprou, esse Neshama é tão vivo em si mesmo, é uma coisa... É como se fosse a centelha de vida consciente. Ele tem vida em si. Então quando ele entra dentro do corpo do homem, ele provoca duas vidas. Por isso que a terminação é Ha'im. Porque ele entra, ele provoca a vida biológica, mas ele plasma dentro do homem uma parte imortal, que é o espírito humano. Quando o espírito humano é plasmado, renderizado dentro do homem, e a vida biológica surge no corpo, do contato do espírito com o corpo surge uma terceira parte que é a alma. E o homem passa a ser uma alma vivente. Você está entendendo o que aconteceu? Eu estou explicando de modo geral aqui. A gente teria que ter outra live aqui só para estudar antropologia bíblica, tá? Mas é muito lindo, irmãos. Porque aí agora, quando Gênesis 25 está falando que Abraão exalou o seu espírito, ele está não só soprando um ar que saindo da boca. A prova disso é que o texto abaixo fala que depois que ele exalou, o que acontece? Gui, até na sua tradução vai aparecer. Ele se reuniu aos seus antepassados. Foi reunido aos seus antepassados. Aos antepassados! Ele foi encontrar os antepassados depois de ter morrido. Ué, mas ele não tá dormindo? Ele não tá dormindo? Como é que ele foi encontrar antepassados?
Outra coisa, porque tem pessoas que vão falar assim, não, mas ele foi encontrar na sepultura, porque tanto os antepassados como ele morreram na sepultura. Abraão foi sepultado em Hebrom, na terra de Canaã. Os antepassados eles estavam em Ur, ou em Harã. Você sabe qual é a distância de Harã e de Ur, de Hebrom? É por isso que a gente tem que estudar geografia bíblica. Né? Estudar geografia bíblica é bom também. Mais de 1.200 quilômetros de distância, gente. 1.200 quilômetros é daqui até Brasília. Pra nós hoje com carro, avião é fácil. Agora fazer uma viagem dessa a pé naquela época, sair lá de Ur e ir até Canaã, era uma viagem longuíssima. De vida. Longuíssima. Certo? Então veja, Abraão exala o seu espírito e aí, depois de morrer, a Bíblia está dizendo, ele foi encontrar-se com seus antepassados. Então quer dizer, esses antepassados que haviam morrido encontraram Abraão no além-vida. Não pode ser uma reunião no solo, porque nem no solo foram sepultados juntos, para começar. Os parentes dele estavam em Ur. Se isso aqui fosse falado de Jacó, de Isaac, aí a gente poderia entender. Mas de Abraão, mas os parentes de Abraão... Mas os parentes de Abraão, os antepassados ainda diz, né? Os seus antepassados. Não é só os pais, antepassados, né? Terá, né? Os pais de Terá estavam tudo em Ur. Então não tem como dizer assim, ó. Primeiro, duas coisas que eu quero frisar. Quero frisar para os irmãos entender. Primeiro, tá dizendo que ele foi se encontrar depois que ele exalou o espírito. Então quer dizer, essa parte espiritual dele sobreviveu, porque senão, como é que ele vai encontrar? Segundo, né? Na verdade são três coisas então. Os antepassados já haviam morrido, porque são antepassados. Então é sinal que há encontro no além-vida. Abraão tem que estar consciente para encontrar, e o encontro é no além-vida, porque os antepassados falam de pessoas que já haviam morrido. E terceiro, né? Não pode estar se referindo aqui a um encontro de sepultar perto um do outro, porque nem que fosse estar se referindo à sepultura, não tem lógica, porque a sepultura de Abraão estava em Hebrom. Aliás, está lá até hoje. Você que quer saber sobre isso, por exemplo, pega aí o vídeo do Israel com Aline ou do Dr. Rodrigo Silva, visitando Hebrom, né? Hebrom é lá, é o lugar onde muçulmanos, judeus e cristãos vão visitar o túmulo do pai Abraão. Está lá até hoje o túmulo de Abraão, em Hebrom. Ô Dan, tem uma pergunta interessante da irmã Marlene que ela falou assim, ó. Foi isso que Jesus experimentou ao nascer e morrer como ser humano? Foi esse sopro que ele... Quando ele fala, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está falando do sopro do alento, né? Agora, o espírito plasmado dentro dele, porque aí a gente tem que ter um estudo só sobre o verbete espírito, tá? Há o fôlego que volta para Deus quando você morre, Deus conserva esse fôlego na sua mão, e há o espírito plasmado pelo Neshama dentro do homem, que junto com a alma desce ao Sheol, desce ao mundo dos mortos. Bom, já estou adiantando uma coisa aqui. Jesus, quando morreu, ele disse que a alma dele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi para lá que ele foi. E nós vamos ver aqui que foi para lá que Abraão foi também. E era para lá que Jacó estava dizendo que ia encontrar José, que ele supunha que tinha morrido. Entendeu? E provavelmente Davi estava por lá também. Davi também. E Moisés não sei. Moisés não dá para saber. Mas assim, mas tinha uma turma lá. A moçada vai tudo para lá. E daí Jesus foi dar um pulo lá. Jesus foi lá, fez um passeio turístico lá durante 3 dias. É que ele foi só dar uma zoiada pra ele. E ele foi na parte boa, ele foi na parte ruim, ele desceu na parte mais escura. Ele foi o único homem que desceu as partes mais profundas da terra, até subir ao mais alto dos céus. Então ele fez a viagem das viagens. E Efésios diz que ele fez isso para poder encher todas as coisas, para poder ser vencedor em todas as dimensões. Ele foi o único homem. Outra coisa, Jesus foi vivificado em espírito, porque nós vamos ver isso talvez numa próxima live, não dá tempo, eu sou extremamente tentado a falar aqui agora, mas não dá tempo. Mas Pedro disse que ele foi, estando morto na carne, mas vivificado, zoificado no espírito, na força da vida divina que mantinha o espírito dele. Ele foi aos espíritos em prisão. Nós vamos falar sobre isso também. Eu garanto que você vai ficar de cabelo em pé por ver a dimensão da obra e do amor de Cristo. Mas vamos começar falando aqui, vamos começar do básico. Abraão
encontrou os seus no além-vida. Então quer dizer que aí, só nesse verso aí, a gente já mata só esse aqui negócio de sono eterno. você já derruba essa eterno. ideia de sono da alma. Esse negócio aí que a alma tá dormindo, não Só tá no consciente. juízo vai acordar. Só no juízo vai acordar. Não, aqui tá dizendo que Abraão encontrou. Então isso já quer dizer de uma maneira prática, meu irmão, que quando você morrer, você não vai ficar dormindo até ver o trono branco, como muita gente acha, que pula reino, pula tudo. Exatamente. Mas você vai acordar, você vai morrer, mas você vai... Não sei como vai acordar, como é que vai ser, se o anjo vai vir. Nós vamos falar sobre isso aqui na live. Mas você vai ser direcionado a um outro lugar. Exatamente. E você vai encontrar... E olha, a minha oração é que você encontre essa galera. Cara, uma galera top, que ama o Senhor. E você vai ficar louco lá, velho. É verdade. Esperando se cumprir todas as coisas. Um outro detalhe interessante, Gui, que ainda introdutório ligado a isso aqui, é que esses que falam que Abraão se encontrou na sepultura não conhecem também a palavra hebraica para sepultura. Nunca a palavra Sheol se refere à própria sepultura. Certo? Abraão foi encontrar-se... Aqui não fala o lugar. O lugar vai aparecer na boca de Jacó. Vamos dar uma avançada aí. Lá em Gênesis 37. Eu quero que os irmãos possam ler o texto. Tá? Gênesis 37. Gênesis 37, vamos ver o versículo aqui. Ó. Versículo 35. Quer que eu leia? Pode ler. Só 35. Isso. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. O Gui é bom porque ele até encena, né, a alma do patriarca. Olha que coisa maravilhosa. Jacó pensou, enganado pelos filhos, que José havia morrido. E assim, no conceito de Jacó, porque foi o que os filhos dele falaram para ele, José havia sido despedaçado por uma fera. Eles pegaram a túnica de José, mergulharam no sangue de um animal morto, falaram: olha, é a túnica do teu filho. Mas eles haviam vendido José para a caravana dos ismaelitas que desceram ao Egito. E aí Jacó acreditou. Ele falou: nossa, é a túnica do meu filho mesmo. Com certeza uma fera o despedaçou. Bom, para começar, por causa que a fera despedaçou José, os pedaços do corpo de José podiam estar em qualquer lugar, inclusive na barriga da fera. Ou em vários lugares ali do deserto, da região desértica. Jacó não estava falando então de encontrar Na tumba. José na tumba, porque o corpo de José nem estava numa tumba. Na sepultura, como diz aqui, né? A tradução do Gui, por isso que eu falo, ó, eu não estou criticando, eu sei que os irmãos, como o Gui falou, deram o melhor. Mas a tradução do Gui um pouco mais moderna não traz a palavra original, ela traduz a palavra Sheol para sepultura. Então esse é um pequeno equívoco que tem que ser consertado para a gente entender melhor essas coisas. A palavra não é sepultura, mesmo porque, como eu estou falando, pela lógica, José nem estava numa sepultura. Parte dele estava na barriga da fera, parte estava despedaçado. Como é que Jacó vai encontrar ele numa sepultura? Se o próprio Jacó tá, se você ler o texto anterior, quer ver? Volta aí no versículo 33. Quando eles mostram a roupa de José para Jacó, o que ele fala no 33? Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Tá vendo? O próprio Jacó tá falando: uma fera devorou meu filho José. E ele foi despedaçado. Então parte de José tá na barriga da fera. Parte tá despedaçado por algum canto que Jacó nem sabe. Então ele não foi enterrado em lugar nenhum. Então ele não foi enterrado. Então como é que a tradução pode dizer que Jacó vai encontrar seu filho na sepultura? Se o corpo do filho de Jacó não tá nem na sepultura. Você tá entendendo a lógica aqui, irmãos? Não faz sentido, nem pela lógica. A palavra original é qual? E a palavra original não é sepultura, a palavra original é Sheol. Você pode escrever Sheol. A Bíblia BJ, Bíblia de Jerusalém, escreve com X-E-O-L, Sheol. A Bíblia textual, outras Bíblias, como a tradução brasileira, escreve com S-H. S-H-E-O-L, Sheol. A palavra não é sepultura. Alguém escreve aí. Primeiro pela lógica, porque pela lógica o próprio Jacó está acreditando que José foi despedaçado, parte dele está na barriga da fera, parte está despedaçado, então não tem sepultura para José. Seria ilógico ele falar que vai encontrar o filho na sepultura se o filho nem está na sepultura. E segundo que a palavra hebraica não é sepultura, a palavra é Sheol.
Todas as Bíblias que colocam sepultura aqui traduzem errado. A palavra hebraica é Sheol. Deixa eu explicar uma outra coisa para os irmãos. A palavra sepultura em hebraico é keber. Certo? Keber. Você pode escrever com K ou Q. Q-U-E-B-E-R. Keber. Né? Keber. Essa é a palavra sepultura. Toda vez que a Bíblia vai falar do sarcófago, da sepultura, ela usa essa palavra, que é aquele lugar onde o corpo fica guardado, certo? Ela nunca usa a palavra Sheol para se referir a uma sepultura. Então nós não podemos fazer o uso que a Bíblia não faz. Como eu falei, como o Gui falou, o tradutor não sabia provavelmente e acabou traduzindo. Ah, Sheol é sepultura. Só que esse é o problema, porque os testemunhos de Jeová e também os adventistas pegam a palavra Sheol e falam que é a mesma coisa que sepultura porque a tradução traduziu assim. Mas isso é um erro. Por quê? Como eu falei, primeiro pela lógica, não tem como Jacó encontrar José numa sepultura porque ele está achando que José está despedaçado. Segundo que a palavra hebraica Sheol nunca significa sepultura. A palavra para o invólucro, onde o corpo é colocado depois de morto, no hebraico é keber. Em grego é nemeion. Nemeion em grego, keber em hebraico. Olha que interessante, amados. Por isso que lá em Números capítulo 11, vamos lá em Números 11 agora. Então tá caindo aqui a questão do sono. Do sono da alma. Você tá ficando sabendo aqui, por enquanto, que você tem uma alma, né, criada por Deus na criação do homem, a partir do momento que o Neshama, que o fôlego de vidas entrou, gerando um espírito no interior ligado a essa alma que mantém essa alma imortal depois da morte. E depois que a morte opera sobre você, você tem que ir para algum lugar, porque Abraão foi. Porque o Jacó disse sobre... Jacó falou que iria. E que iria, e aqui, o progresso... se reunir com seu filho. O progresso é o seguinte, que a Bíblia, no caso da morte de Abraão, só fala que ele foi e se encontrou com seus antepassados. Mas não fala o lugar. Agora Jacó já dá nome pro lugar. Descerei, e diz aonde está o lugar, é para baixo. O lugar é para baixo, e ele dá nome pro lugar, ao Sheol. Então aquele lugar onde Abraão encontrou seus antepassados depois da morte é o Sheol citado por Jacó em Gênesis 37 e 35. Esse Sheol é o lugar do encontro dos mortos e fica para baixo, porque ele falou descerei. E Sheol não é sepultura, a palavra sepultura é keber em hebraico, nemeion em grego. Olha só Números 11, só para mim mostrar um caso curioso aqui para os irmãos. Números 11. Isso aqui, o irmão Gino já falou bastante disso. Os irmãos que quiserem, por exemplo, saber desse assunto, tem alguns vídeos do irmão Gino e a Francesca chamado Dimensões da Ultratumba. Você pode procurar no YouTube que você vai ter lá uma aula de 3h30 desse assunto aqui, bastante minucioso, muito mais do que eu estou conseguindo colocar aqui, tá? Um saudoso irmão Gino nos ensinou tanto, né? Com tanto que o Senhor confiou na vida dele. Agora ele está lá também. Né? Ele faz parte dos que estão esperando, conscientes, né? E esperando a ressurreição. Números 11 tem aquele episódio lá da onde Deus manda carne que o povo comeria em um mês, ele dá em um dia. E o povo, com aquela glutonaria desenfreada, começa a comer assim, parecendo que é aquele glamour, vamos comer, né? E começam a pegar as codornizes. Diz que quem menos colheu quase 1 tonelada de codorniz. Já pensou que coisa? E aí começaram a comer aquilo ali, estava a carne entre seus dentes ainda. Naquela rebelião glamurosa, desenfreada, de carnalidade deles. E a ira de Jeová se acendeu e eliminou os rebeldes. E aí o versículo 30... Deixa eu fazer um comentário antes de ir pra essa parte. Tem um irmão que ele escreveu ali carinhosamente, falou: irmãos, eu amo vocês e tal, mas a maioria dos estudiosos concordam que Sheol é sepultura. Deixa eu só falar uma coisa pro irmão. Irmão, tá tudo bem. Só que assim, a maioria dos estudiosos por muito tempo concordaram que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Pode ser que eles estejam certos. Isso aqui de chance, nem se tiver chance. A maioria dos estudiosos concordaram com muitas coisas. Só que assim, quem é a maioria dos estudiosos? Depende muito da linha de pensamento que você segue. Se você é um adventista, a maioria dos seus estudiosos vão ser adventistas. Se você é do TJ, a maioria do JW. Entre os cristãos, os irmãos mesmo reformados,
Existem muitos irmãos e muitas linhas de pensamento. O que a gente está fazendo aqui é caminhar pela palavra. Então a gente está mostrando que a palavra, dentro do contexto bíblico, ela abraça o significado dentro do contexto. Senão a gente só lançaria aqui, tipo assim, é isso e acabou. Não, mas o que a gente está fazendo é passeando pela escritura para mostrar. Agora, é claro, e não é para você comer com farinha o que a gente está dizendo. Né? Você tem a tua linha e tal, mas é só para você também colocar à prova o que você crê. E o ponto é assim, porque não importa se os estudiosos crêem ou não, o que importa é se o significado da palavra é esse mesmo. Porque os estudiosos podem acreditar no significado errado. O que define que está certo? Aí entra a exegese e a filologia, que é o estudo específico das palavras no seu significado etimológico. E também no significado semântico. Qual é o significado semântico? É a aplicação que a palavra vai adquirindo ao longo do tempo. Agora, o interessante, irmão, eu não sei quem são esses estudiosos que você cita. Eu sei que tem vários estudiosos que creem assim. Mas o ponto não é o que o estudioso crê. Eu conheço estudiosos, por exemplo, como o Gui falou, que acreditam que toda a igreja vai ser arrebatada nessa tribulação. Eu discordo deles. Biblicamente. Biblicamente tem todo o direito de discordar. E você tem o direito de discordar de mim e discordar deles. Porque não interessa quem é o estudioso. Como diz a W. Tozer, não é porque um cara veio aqui com um rolo debaixo da mão e uma barba longa que ele vai me convencer. Por isso você tem que ir para as escrituras. O que interessa é o que a escritura e a palavra que o Espírito Santo selecionou significa. Se não significa aquilo, pode ser o Papa, pode ser o reverendo, pode ser quem for. Eu vou olhar na cara dele e falar, não é isso. Ah, mas quem é você? Eu sou o Daniel. Que nem um irmão um dia lá, tava lá na África, lá o irmão Antônio, nosso irmão, chegou lá na África, lá entre os irmãos africanos lá, foi fazer missão lá em Angola, tava conversando com os irmãos de Angola, o irmão falou assim, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso querido irmão Hernandes Dias Lopes, pensa diferente. O Antônio falou, eu não tô nem aí que ele pensa diferente. E nós amamos. Eu penso diferente dele, amo ele e discordo dele. Ah, mas você não pode, quem é você pra discordar do Hernandes? Ele falou, quem é o Hernandes diferente de mim? Eu sou o Antônio, ele é o Hernandes. Eu penso diferente dele porque biblicamente eu falo que ele tem que conhecer a Bíblia melhor. Se ele estivesse na minha frente, eu ia sentar com ele e falar, amigo, meu irmão, meu amado irmão em Cristo, nesse ponto aqui diverge de você por isso, isso, isso e isso. E é interessante que o Dan trouxe, nesse ponto que, por exemplo, não quer... o Hernandes é um irmão amado e ele tem luz e um mundo e tá tudo bem você discordar dele num ponto. E qual que é o problema? Agora não é porque ele é um grande teólogo que ele acerta em tudo. E não é porque ele é o grande teólogo que nós não podemos tocar as escrituras. Não existem homens especiais no reino de Deus. A palavra está disponível. A palavra é especial. Exatamente. A palavra é que importa. E olha, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, as palavras são capas de conceitos. Uma palavra expressa um conceito. Então, se você tem o significado próprio de uma palavra, e se semanticamente, ou seja, no estudo dos significados que a palavra vai adquirir no tempo, o Espírito Santo nunca mudou o significado, quem sou eu e você para mudar? Quem é o tal estudioso para mudar? Por exemplo, eu estou falando para você, eu poderia pedir para você, me mostre um versículo aonde a palavra Sheol se refere à sepultura. Que eu desdigo tudo que eu disse aqui. Mas sabe por que não vai acontecer? Porque não tem. Não tem. Eu tô batendo na tecla aqui porque eu tenho certeza que eu não sei qual é a vertente do estudioso aí, mas outros estudiosos muito sérios, eu poderia citar uma gama deles aqui. O irmão Gini é um deles, né? O maior erudito estudioso da palavra que eu conheci. O segundo, né? O próprio Dr. Vine, do estudo de grego e hebraico. Outros irmãos mestres da palavra do movimento de Plymouth, né? O próprio irmão Robert Gouvet, que é um que eu vou citar o livro aqui, se você quiser saber mais sobre esse assunto. Eu acho que o melhor livro que tem publicado sobre esse assunto em português é o livro que a gente traduziu aqui da editora Hades, o Lugar dos Mortos. Porque a palavra Hades, no grego do Novo Testamento, é o correspondente a Sheol no Antigo. Então, olha só. Se o Espírito Santo nunca mudou o significado da palavra, quem sou eu e você para mudar? Ah, mas é que depois o tradutor... O tradutor mudou, mas o Espírito Santo não mudou. Eu não estou nem aí porque o que o tradutor mudou. Eu estou interessado no que Deus pensou quando falou essa palavra. E a gente está caminhando para tentar resgatar o significado da palavra na Bíblia. Não é no conceito do tradutor ou do estudioso. Eu conheço várias linhas de estudo, tanto da quem crê no som da alma, como quem crê que Sheol e Hades Sheol e sepultura é a mesma coisa, como quem crê de forma mais, eu acho que bíblica como eu, que é diferente. Com quem que eu vou ficar? Com quem tem mais embasamento bíblico. Por exemplo, como o Gui falou... Você calcula o tempo inteiro. Eu aprecio, por exemplo, as mensagens do Hernandes Dias Lopes em santificação, consagração, oração. Eu amo.
Mas não é porque eu acredito nele nisso que eu vou acreditar quando ele fala de profecia. Quando ele fala de profecia, sai de baixo. Eu saio correndo. Falo, Deus do céu, pelo amor de Deus. Ele não acredita no milênio literal. Agora, só porque ele é o grande Hernandes Dias Lopes, tem que concordar com ele de jeito nenhum. Assim como ele é o grande Hernandes Dias Lopes, eu tenho o grande Robert Gouveia, eu tenho o grande John Nelson Darby, o grande Scofield, o grande... Tem um monte de outros grandes que crê diferente. E ainda que não tivesse, se a Bíblia pensa diferente, basta. Eu tô falando assim meio expressivo, não tô com raiva. Tá brigando, não. É o meu jeito mesmo. É que quando ele... que eu quero dar ênfase aqui. Pra nós o que interessa é a palavra de Deus. Amém. E o estudo sério da própria palavra. Não é quem que é o estudioso, quem não é. Porque foi por esse tipo de costume, modalidade, que o judaísmo se perdeu nos seus Talmuds, Targums e tantas outras coisas, e Mishnah e tradição. E quando o Messias veio, ficaram tão presos nisso, que o próprio Messias não foi reconhecido por eles. E Jesus falou assim, vocês torcem jeitosamente a palavra de Deus para honrar a tradição de vocês. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui, que apesar de estar na palavra, fere a teologia de muita gente. Você entendeu? E aí, porque fere a teologia, fere a grade teológica, não tem coragem de ensinar. Esse foi o mal que levou Israel à cegueira e que tem levado o cristianismo a muita cegueira também. Ah, mas não é a verdade. Calvino não falou isso, e daí? Eu estou interessado se a Bíblia fala. Eu abraço Calvino até onde ele fica com a Bíblia. Eu abraço Zwingli até onde ele fica com a Bíblia. Lutero até onde ele fica com a Bíblia. O Darby também. Ah, mas você é darbista? Não, não sou. O Darby acreditava que todo o evangelho de Mateus não serve para a igreja. Você acha que eu vou acreditar num negócio desse? Não, e outra coisa, todos os irmãos, eles estão num processo de conhecimento maior de Deus e das Escrituras. Exatamente, porque é uma edificação, Gui. É o que ele tem de revelação a revelação muito, é uma mas teve coisas que ele não teve então, revelação. O que acontece? Tem coisas que nós não temos revelação e que se o Senhor não retornar nessa geração, que eu creio que outros irmãos vão ver. Vão ver, eu falo assim, e dá em nós. Fala assim, tá errado isso aí. Nesse ponto o Daniel errou. Acertou aqui, errou aqui, porque na edificação ocorre isso. Um irmão que é uma pedra, ele tá ajustado aqui, mas tem uma ponta aqui. Aí Deus levanta um outro irmão que corrige essa ponta aqui, edifica aqui, mas fica uma ponta aqui. Aí tem que vir outro para ajustar aqui, até que a edificação fica completa. A luz da igreja, a luz da verdade, o Espírito Santo guiando a igreja toda a verdade, é um processo construtivo, é uma edificação que está ocorrendo, porque o Senhor está edificando a igreja. E é algo paulatino, crescente. Então o Darby acertou numa coisa, errou em outra. Vem outro irmão, ajustou o Darby aqui, esse irmão também errou aqui, mas aí vem outro irmão. E é normal. Pode ser que coisas que eu ensino aqui, outro irmão vai ver um pouquinho melhor do que eu. O assunto da predestinação que a gente ainda vai falar numa outra live aqui. Puxa, quanto pano pra manga tem dado esse assunto de briga de calvinista com arminiano. Pra mim, é um assunto que pra mim tá claro hoje, porque Deus levantou irmãos que esclareceu. Mas a maioria da igreja tá 500 anos atrasado. Mas não quer dizer que Deus já não revelou. Então nós temos que saber o que a palavra está falando. E agora tem mais referência da palavra sobre esse mesmo assunto, não tem? Exatamente. Uma outra referência. Por exemplo, esse assunto do Sheol aqui, né? Vamos pegar aqui a palavra Sheol e Keber. Keber é sepultura. Sheol, nós vamos só falar o significado da palavra Sheol. Você vai ver que nem de forma etimológica a palavra Sheol pode se referir a sepultura. Eu ainda não falei. Eu só estou dando introdução aqui falando da sepultura. Eu nem entrei no significado da palavra Sheol ainda. A gente só citou ela, não falamos o significado. Então vamos ver aqui, ó. Se você quiser saber mais, por favor, compre esse livro aqui, tá? Não é porque é a minha editora que publicou não, que eu estou fazendo propaganda. É porque é o melhor material que eu conheço publicado do assunto. Robert Gouveia, o erudito, o homem de Deus do século XIX. Olha só o que Spurgeon falou sobre ele. O Robert Gouveia escreveu 100 anos antes de seu tempo. E chegará o dia em que suas obras serão valorizadas como ouro peneirado. Segundo Spurgeon, Gouveia estava 100 anos adiantado no seu tempo. Tamanho era o nível de revelação que ele tinha dentro das escrituras na exegese bíblica. Uma vez, só um adendo, Gui, antes da gente ler aqui, o irmão Christian Shen falou para o irmão Delcio, eu acho que só num ponto Spurgeon estava errado. Porque já faz mais de 100 anos e ainda assim a igreja não conhece as coisas que o senhor Gouveia conhecia. Então, na verdade, parece que o Gouveia estava 200 anos adiantado, porque ainda vai levar mais 100 anos para a igreja saber. O nosso objetivo aqui é encurtar esse tempo. É falar as coisas que esse precioso servo do Senhor viu, né? Elogiado até pelo príncipe dos pregadores, e colocou nos seus livros. Certo? Hades, o lugar dos mortos. Está aqui. Tudo que eu estou falando a gente aqui, vai mostrar no final. Vai mostrar no final, tá? Então, vamos lá. Ó. Números 11.
Aqui tem aquele episódio, então o Senhor mata aquelas pessoas, né? O Senhor pune elas com a morte por causa da gula desenfreada, da rebelião, do pecado. E aí o que acontece? Versículo 34. Quer ler, Gui? Por isso o lugar foi chamado Quebrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Tá vendo? Na minha versão fala, e foi chamado o nome daquele lugar Quebrote Atavá, porque ali sepultaram o povo com os desejos desordenados, né? Concupiscências. Mas por que Quebrote? Ó, eu falei que a palavra hebraica para sepultura é keber, é o keber, né? A fonética dela termina com esse R, esse de keber. Agora, quando no hebraico você tem uma palavra plural feminina, é diferente do português, porque no português você tem o plural, você põe o S, neutro, para feminino e masculino. Cadeira, que é feminino, você põe o S e fica cadeiras. Meninos, que é masculino, você põe o S, serve para meninos também. Mas no hebraico, a terminação masculina é com in. E a terminação feminina é com ot. Por isso, keber ot, kebrot. O ot aqui do final, se você tirar o ot e ficar o ki, br, fica keber. Mas você põe o ot. Na Bíblia foi colocado O-T-E. No hebraico você põe só o T-H. Seria, se você fosse transcrever, seria com T-H, né? O O-T-H, ot. Essa terminação ot, que aqui é colocado com O-T-E, por causa de um aportuguesar da palavra, esse ot é a terminação feminina em plural no hebraico. Então, keber, sepultura. Keberot, sepulturas. O que são sepulturas? São os sarcófagos, são os lugares onde os corpos mortos são sepultados. E a sepultura você vê com o seu olho. Por exemplo, Pedro fala em Atos 2 que Davi morreu, foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até hoje. Você vê a sepultura com os olhos. Por que eu estou falando isso? Porque agora, como o irmão colocou aqui, deixa eu colocar o significado etimológico. Etimologicamente é impossível a palavra Sheol se referir à sepultura. Sabe por quê? Porque a palavra Sheol, como nosso irmão erudito Gouveia mostra, no hebraico significa aquilo que está posto uma tampa sobre que o olho não vê. Ou aquilo que está impossível do olho contemplar. O olho não vê, você não tem como chegar nessa dimensão com o olho. A ideia é como se uma coisa estivesse tampada, encoberta. Agora, a sepultura não está encoberta do olho. Você vai ali no cemitério, você tem várias sepulturas, você consegue ver. Aqui, jaz pulando de tal, ciclano de tal. Você vê a sepultura. O Sheol é uma dimensão, é um lugar aonde seus olhos não penetram. Você entendeu? Isso é o significado etimológico da palavra Sheol. Aquilo que está involucrado, envolvido, fora do alcance da vista humana. Entendeu? Isso é o significado etimológico da palavra Sheol. Diferente de Keber, que é a sepultura que o olho contempla. Então não pode. Quem diz que é a mesma coisa tem que voltar a estudar pelo menos a etimologia das palavras. E outra, não adianta falar assim, não, mas semanticamente depois significou a mesma coisa. Não existe. Não é não. Não tem um caso. Agora vamos ver o correspondente da palavra. Por que aqui foi chamado Keber? Porque Keber é sepultura, Kebreot é sepulturas. Hatavá, dos concupisciosos, dos que têm concupiscência. Certo? Agora vamos ver o correspondente da palavra Sheol no Novo Testamento, que é a palavra Hades, no grego. Sheol no Antigo e Hades no Novo é o mesmo lugar. Então Sheol é em que língua? Hebraico. E Hades? Em grego. É que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico. No hebraico é Sheol. No grego é Hades. O significado... Pode falar, Gui. Tem uma moça lá que escreveu uma pergunta, falou assim, mas Hades não é a porta de um deus grego, não sei o quê? Por quê? Então na cultura da época esse negócio do Hades, então eles usaram a palavra... Vamos explicar isso. O que acontece? A gente teria que fazer um estudo sobre a filologia aqui. As palavras, elas têm origem, né,
próximas umas das outras. E o que acontece? Você tem uma palavra que era usada para um determinado contexto e depois a semântica dela passa a aplicar mais coisas. Mas ela não perde o seu significado de raiz, o seu radical. Por exemplo, a palavra Sheol, etimologicamente, ela sempre vai se referir a alguma coisa que o olho não penetra, que o olho não vê. Uma dimensão que está para além do olhar. A palavra Hades, que é o correspondente de Sheol no hebraico, ela vem de uma palavra do grego antigo, do grego jônico, vamos colocar assim, que era... Como é que você fala a palavra visão em grego? Eidos. Por exemplo, lá em Mateus, quando diz que Jesus viu os pensamentos dos fariseus que se rebelavam contra ele, diz que Jesus viu. A ideia ali é que o olho dele viu o que os fariseus estavam pensando, igual eu estou vendo o Gui aqui. Para Jesus, as palavras que eles formavam na mente era visível, igual eu estou vendo aqui o Gui com a roupa dele, com o cabelo dele, tudo. Essa palavra grega é eidos. Quando você queria então negar o que não é possível o olho ver, sabe como é que você escrevia? Você colocava um prefixo com a letra alfa, que é a letra que dá o elemento de negação, e colocava o eidos, o sufixo na frente. Então ficava aeidos. Então ficava o invisível, que está além do olho. Essa é a origem mais remota, etimológica, da palavra Hades. Por isso que lá no Apocalipse, capítulo 20, quando fala a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, que a palavra grega ali é Hades, a versão João Ferreira atualizada traduziu além. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. O que é o além? O mundo além, o mundo que está além da vista. A palavra além também se aplica de forma correta à palavra Hades. É, o lugar do além, né? O lugar do além. A gente até brinca às vezes falando assim, ó, fulano está no mundo do além, porque morreu. O mundo do além, o que está além da vista. Essa é a origem etimológica da palavra Hades. Só que o que acontece? Os pagãos gregos, os gregos na sua cultura grega, eles adoravam espíritos, que era chamado de daimonia, de demônios. Só que para os gregos, os demônios, queridos irmãos, eu vou ter que falar um pouquinho de história aqui para entender porque que é essa pergunta da irmã. Para os gregos, e isso não só para os gregos mais antigos, para os gregos do mundo, lá do tempo neotestamentário também, o mundo pagão grego em geral, eles não tinham a ideia de demônio que nós temos, porque eles eram pagãos, eles estavam em trevas. Eles não tinham luz como nós temos. Que eles eram inimigos. Paulo até diz que quando eles eram gentios dos povos pagãos, eles eram conduzidos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Agora tinha um poder então que guiava eles. O poder que está por trás dos ídolos, que são os demônios. Porque o Salmo 97 e 1 Coríntios 10 diz que por trás dos ídolos estão os demônios. Os demônios queriam receber adoração e inculcavam na mente dos pagãos os ídolos para serem adorados, porque atrás dos ídolos os demônios estavam sendo adorados. Os ídolos, deixei um pouquinho mais fundo nisso aqui, a palavra ídolo é ícone, em grego é ícone, é um ícone formado, é um ícone de um deus, de um determinado poder que você quer adorar. Por que os pagãos formavam deuses em estátuas e ídolos? Porque os espíritos demoníacos personificavam ou, vamos dizer assim, hologramizavam a imagem que tinham de si nesses ídolos. Eles ensinavam a mente dos pagãos a fazer um ídolo que representasse o poder demoníaco. E depois eles se escondiam atrás desses ídolos para receber adoração. E o que os gregos... Você pode ler, por exemplo, a obra de Santo Agostinho, Cidade de Deus, que eu estava lendo aqui ontem numa live. Agostinho vai falar isso nos primeiros 2 volumes. O que os gregos acreditavam que eram os demônios? Eles acreditavam que os demônios eram espíritos mediadores entre os deuses e os homens. Porque eles adoravam deuses e eles acreditavam que eles são muito pequenos para chegar direto aos deuses. Eles precisavam de uns espíritos, né, que mediassem os homens e os deuses. Os deuses habitavam no Olimpo, distante dos mortais. Os homens habitavam na terra e aí tinha um espírito intermediário que revelava a mente dos deuses para os homens, porque os homens não podiam ter acesso aos deuses direto. Então, para os deuses poder comunicar com os homens, eles usavam os espíritos intermediários. Esses espíritos intermediários eram os demônios. Então, os gregos nunca tiveram a ideia que os demônios eram seres malignos.
Foi o Novo Testamento que trouxe isso à tona. Bendito seja o Senhor que escancarou a verdade. Amém. Quando Cristo veio, os demônios não conseguiram se esconder, parecendo bonzinhos. Quando Jesus apareceu, a luz raiou, as baratas fugiram. Aí rato, barata, tudo apareceu. Antes estava tudo na surdina, nas trevas, enganando os homens, na escuridão. Quando Cristo veio como a luz que ilumina todo homem, eles foram obrigados a se revelar como realmente eram. Mas antes, ou ainda no mundo pagão sem o cristianismo, eles ainda em lugares da terra são tidos como espíritos bondosos, intermediários. É por isso que nas religiões afro, leva lá o frango, leva não sei o quê, porque são espíritos benévolos que vão fazer o bem. Vai fazer o bem sim. Vai fazer o bem sim. Certo? Chama Jesus para perto dele pra você ver o bem que ele faz. E aí tem a ver com uma estrutura governamental, né, Dani? Por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses que ele nos transportou do império das trevas. O que é império? É um lugar de domínio. Onde as trevas onde imperam, uma vontade impera sobre outra. O reino do Filho do seu amor. Então, quer dizer que antes de estar com Cristo, você faz parte e é escravizado por um império das trevas, um domínio das... Ai, Gui, mas você está falando isso do presidente da república? Não. É o que o Dani tá Então deixa eu explicar o outro detalhe para os irmãos Gui, que é o ponto que vai chegar. Ó. A palavra demônio, na etimologia dela, significa oculto e também significa distribuidor de destino. Porque eles acreditavam que os deuses controlavam a vida humana por meio dos demônios. Porque são os demônios que faziam a mente dos deuses conhecida aos homens para que os homens fizessem aquilo que os deuses queriam, para o destino dos homens acontecer. Então os demônios eram distribuidores de destinos e também o que revelava o que está oculto aos mortais. Esses demônios que eram tidos, se você lê a obra de Porfírio, se você lê Platão, até eles acreditavam dessa forma. O biógrafo de Sócrates, Xenofonte, fala que Sócrates possuía um demônio que o acompanhava. E era dali que vinha a sua sabedoria filosófica. Portanto, cuidado com muita filosofia. Tá? Existe a filosofia cristã, mas existe a filosofia já torcida pelos demônios. E aí o que acontece? Eles diziam, vou chegar no ponto aqui para explicar para a irmã. Eles diziam que esses demônios, que são intermediários entre os deuses e os homens, comunicaram as coisas do mundo além, para que os homens ficassem sabendo. E uma das coisas que os oráculos eram templos, onde tinha um médium, mais ou menos o que um médium é na mesa branca hoje. Havia ali um pitonísio. Pitonísio é aquele que recebia os espíritos demoníacos. Esse espírito demoníaco incorporava num pitonísio, num médium da Grécia Antiga, para revelar os segredos ocultos do mundo espiritual, que era dado pelos deuses. Os deuses, na verdade, eram anjos caídos, e os demônios, na verdade, eram espíritos imundos que serviam os anjos caídos. É isso que a Bíblia deixa claro. Mas os gregos não sabiam disso. Os gregos acreditavam que os deuses eram bons, e que os demônios são espíritos intermediários, revelando a mente dos deuses. Aí o que esses pitonísios, a Sibília, por exemplo, do mundo pagão, falava, incorporada por esses espíritos? Que o Sheol, que é Hades no Novo Testamento, é controlado por um deus do submundo que recebe o nome de Hades. Dá para entender? Por quê? Porque havia toda uma associação da ideia da palavra Hades como um mundo além, um mundo que os olhos não contemplam, com um Deus que está nesse mundo que os olhos não veem. E esse Deus que controla esse mundo também chama Hades. Porque ele habita no Hades. Para complementar, é interessante porque toda a história desse Império das Trevas era criado de uma maneira tão doida nessas filosofias humanas, nessas religiões pagãs, e eles eram escravos disso, né, dos demônios, porque não era só sobre o mundo dos mortos, mas sobre o mundo dos céus. Exatamente. Entendeu? Como Zeus, como Poseidon. Exatamente. Você tem os deuses olímpicos, celestes, o deus do submundo, que é Hades, né? Mas por quê? Da onde vem o entendimento que lá na região que a Bíblia chama de Hades havia um deus? Do paganismo. Mas por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o diabo, não dá pra ele mentir em tudo. Ele tem que pegar uma verdade e colocar meias mentiras junto. Porque assim fica mais fácil de convencer, entendeu? Não dá, por exemplo, pra ele negar que existe a realidade espiritual. Então ele torce ela. Ele até fala dela, mas de maneira distorcida, entendeu? Por exemplo, não dá pra ele negar que existe Deus. Mesmo, por exemplo, que ele não quer negar que existe Deus. Ele quer ser adorado no lugar de Deus. Então o que ele faz?
A cartada dele é tirar Deus de centro e se apresentar no lugar de Deus. Então o diabo, a mentira, como diz Santo Agostinho, a verdade pode existir sem a mentira não pode existir sem a verdade. Ela precisa da verdade para corromper ela. Porque a mentira é o que não é, e o que não é não existe. Então para existir a mentira tem que existir aquilo que é a verdade, para poder ser corrompido. Qual que é a verdade? A verdade é o que a Bíblia fala desse lugar. A Bíblia fala que existe um lugar lá embaixo, chamado Sheol no Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento. A Bíblia fala que existe sim criaturas, nós vamos ver isso nas próximas lives, que vivem nessa região. Não só seres humanos que vão para lá. Existem, em Jó, por exemplo, na Jó 38, a gente vai ver nas próximas lives, que fala dos porteiros dessa região, dos guardiões dessa região. Só que aí o que o diabo faz? Não dá para negar que existem guardiões, sabe por quê? Porque até pagãos... Eu tenho que falar isso aqui para explicar para a irmã. Até pagãos que provaram a chamada EQM, experiência de quase morte, se você ler a obra de Platão chamada República, você vai ver Platão falando do mundo imortal da alma, e para provar que a alma é imortal, ele fala no final da obra de soldados que morriam em batalha, ou que eram feridos mortalmente, caíam, entravam em transe, em coma, e eram levados para uma dimensão no submundo. Por quê? Porque esses caras, depois, Gui, eles voltavam. Depois de 3 dias, os caras estavam lá recolhendo o corpo lá no campo, o cara estava lá. Estático, voltando à vida. Voltando à vida e narrando que viu coisas do outro lado. Então não tinha nem como o diabo dizer que não existe nada depois da morte. Porque pessoas morriam, e por toda a história humana tem acontecido isso, de pessoas morrerem, ou passarem por uma quase morte, e irem lá e verem que tem coisas lá embaixo. Só que imagine o paganismo, o cara pagão morreu, foi lá, não sabe discernir nada, ele não tem a luz da Bíblia para saber o que é verdade e o que não é. Ele só sabe que ele foi, que ele viu, que ele tem a experiência. Aí o diabo, para não perder, o que o diabo faz? Ah, já que tem pessoas que morrem e vão lá e ficam sabendo que tem o submundo e que existem até algozes, porteiros, guardiões dessa região, não dá para mim negar que tem. O que eu vou falar? Eu vou falar que esse guardião é um deus do submundo chamado Hades, para incorporar o lugar onde ele vive. E é interessante isso que o Daniel está dizendo, porque é da mitologia grega que nós temos então essa ideia derivada dela em boa parte daqueles que são cristãos, que não têm aprofundamento bíblico, que acham que o diabo é o rei do lugar inferno, chamado inferno, e ele tem um garfo e ele cutuca a tua bunda quando você chegar lá. Então tem muita gente que tem medo que quando morrer, eu vou ver o diabo porque o diabo vai me cutucar e ele vai, não é? Então, por quê? O diabo, na verdade é o Hades, o Hades da Grécia. Isso foi trazido pro conceito cristão desse o jeito. Cristianismo cristianizou o paganismo. E aí trouxe conceitos do paganismo e aplicou. Só que não tem nada a ver? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que o diabo está lá embaixo. Pelo contrário. Porque ele que vai... A Bíblia fala que o Satanás e seus anjos caídos estão nos ares, nos lugares celestiais. E quando ele for para lá... Quando ele for para lá, ele vai estar preso. E não é Hades. E não é Hades. É um outro lugar chamado Tártaro, que é mais profundo que o Hades. Ele vai ser lançado lá ainda, ele não está lá. Não tem nenhum diabo no inferno com espeto espetando ninguém que tá lá. Portanto, até essas visões... Deixa eu dar um aviso aqui pra você, meu irmão. Você, minha irmã, novo convertido, fica aí escutando esses testemunhozinhos na internet. Eu fui lá, eu vi lá o diabo, lá ele espetava, irmão. Tem um testemunho então de um tal de Adão de Campos aí na internet, que fala que viu o diabo dando berro com demônios, e tava lá embaixo. Irmão, o diabo não tá lá embaixo, é mentira! E eu provo pela Bíblia para você que o diabo, de acordo com Paulo, de acordo com os apóstolos, de acordo com o Senhor Jesus diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Tá solto ainda. Paulo diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele tá nos ares, nos lugares celestes. Não tem diabo lá embaixo. É mentira. O camarada sonhou, comeu uma macarronada, sei lá, passou mal, misturou a interpretação dele com o paganismo. Ou foi levado por espíritos mentirosos, como acontecia com esses gregos que iam lá no pós-morte, na experiência de EQM, não tinha revelação bíblica para discernir o que estava acontecendo, voltava e o diabo falava assim, por meio dos pitonísios, por meio da Sibília, esses lugares que tem esses guardiões, que Platão narra lá na República de Platão, esses lugares que esses soldados pagãos voltaram, depois de uma EQM, viram lá algozes e guardiões. Esses algozes e guardiões são espíritos, são
criaturas que vivem ali e que servem o rei daquele lugar chamado Hades. Mas não existe nada disso, isso é mentira do paganismo. Existe um lugar chamado Hades, mas o diabo misturou verdades com mentiras, porque não dá para ele negar que existe esse lugar. Não dá para ele negar porque as pessoas morrem e vão até lá. Não só que morrem, não, tem bruxos do alto nível da magia negra que por meio de transmigração de alma, por meio de projeção astral, descem lá e depois voltam pro corpo e falam, é verdade, existe mesmo. Só que não tem a luz da Bíblia para saber o que é esse lugar. Aí o diabo fala, lá tá o Hades. O paganismo ele falava que o deus Hades estava lá. E por que chama Hades? Porque ele preside no lugar que é o Hades, que tem o nome de Hades. Mas a Bíblia fala que o lugar chamado Hades existe. A Bíblia, todavia, não diz que existe um Deus chamado Hades presidindo lá. Você entendeu? E a ideia que diz que o diabo tá lá com espeto, espetando todo mundo, como o Gui falou, é uma cristianização do paganismo grego. Isso não é bíblico. Você entendeu? O diabo está nos lugares celestes, nos ares, e será um dia lançado no Tártaro, no mais profundo abismo, mais para baixo do que o Sheol. Você entendeu? Então, irmãos, vamos estudar a Bíblia. Tá? Vamos estudar a Bíblia porque você tem... Eu acho que eu entendi. Eu queria que a irmã que fez a pergunta desse um foguinho aí, desse um foguinho bem expressivo para ver se ficou claro, se entendeu. E se os irmãos que estão acompanhando entenderam também toda essa explicação. Da onde veio o conceito da mitologia grega de que há... Aí tem foguinho ali, acho que é ela que está soltando foguinho aí. Muito obrigado, tá? Porque para nós é importante saber que ficou claro, que ficou compreendido. Você pode ler livros que falam sobre isso. Se você quiser mais informações, como eu falei, leia esse livro aqui, ó. Isso aqui vai explicar para você de uma forma que você não tem ideia. Outra obra que eu queria recomendar é a obra, para entender essa mentira do paganismo com relação a isso, tá? É A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, principalmente o volume 1 e volume 2. Tá? Se você quiser ler uma obra dessa grossura assim, mas vale a pena para quem quer estudar, para quem quer entender a história da perversão pagã acerca desses assuntos. Tá bom? Então eu acho que hora que é agora, Gui? A gente prossegue um pouco mais? Peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Você falou do Hades, deixa eu só reconectar uma coisa pra gente fechar com chave de ouro essa aqui. Hades, a gente explicou o Hades. A gente explicou que a alma é imortal. Sim. Falamos que ela vai para um lugar. Explicamos o significado etimológico da palavra Sheol, que não é sepultura, não é a mesma coisa. Explicamos que o lugar para onde a alma vai é o Sheol e que Sheol não é sepultura, e explicamos o porquê. Explicamos que Sheol e Hades se referem à mesma palavra, explicando o significado da palavra Hades no grego. Tá, então hoje ficou um panorama geral, no sentido que você sabe, então, que quando você morre, você não tá no sono. Entendeu? Na verdade, você vai para um lugar. A gente sabe que o Hades é o lugar dos mortos e o Sheol. Agora, a gente podia só dar uma tateada nessa questão aqui, não sei se... O que você prefere, né? Sobre a função dos anjos nesse negócio, então, do pós-morte, ou a gente falaria, então, como é que é a questão sobre o justo e o injusto? Eles vão para o mesmo lugar, nesse exato momento? É diferente, né? O lugar, porque é o seguinte, tanto... A gente vai ver depois na próxima live, eu vou trazer um quadro aqui para mostrar para os irmãos, tá? E quem quiser a arte do quadro, entre em contato com o Gui, comigo, que eu tenho ela em PDF, eu mando para os irmãos, tá? Para você poder estudar. É claro que tem alguns detalhes ali que, com mais estudos na palavra, eu vi que tinha alguns detalhes que eu precisava ter pedido para a irmã Ruth desenhar e eu não pedi, mas aí a gente põe os detalhes ali na hora. Mas o quadro está muito bem desenhado e ilustrado. Também tem um vídeo, para quem quiser estudar mais, por causa da pergunta do Gui, tem um vídeo lá no meu canal, no Escriba do Reino, que chama O Espírito, a Alma e o Pós-Morte, de G.H. Lang. Esse vídeo é um videobook, ou seja, você vai clicar no vídeo, ele vai aparecer a página, você vai ler, o vídeo vai ser lido com o texto aparecendo e você vai lendo junto, e podendo estudar e acompanhando pela Bíblia, tá? É um serviço que a gente tem feito lá, chama na série Escriba Versado, lá no canal Escriba do Reino, tá? Você pode ver lá. Agora, só para colocar isso que o Gui tá falando, porque assim... eu acho que não vai dar pra gente falar muito, porque... Não, mas só dar uma pincelada, só pra, tipo assim, em resumo geral, pros irmãos entenderem. O ponto é o seguinte... a gente vai trazer nas próximas slides. O ponto é o seguinte. Depois que você morre, essa dimensão chamada morte, eu queria abrir com vocês em Jó. Jó 38. Deixa eu ver se eu acho aqui.
capítulo 38, versículo... Ó, versículo 16, 17... vamos começar o 16 e 17. Jó 38, versículo 16 e 17. Você já foi antes às nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas? Tá vendo? Olha como é que aparece na textual, Gui. Porque tem algumas palavrinhas que são importantes aparecer. Por isso que eu pedi para ele ler aqui. E eu vou ler aqui agora, ó. Um pouquinho mais de acordo com o hebraico, fala assim, ó. Tens penetrado até os mananciais do mar. Então, os mananciais do mar é a região onde o mar começa. Porque de acordo com a Bíblia, amados irmãos, sabe, a ciência hoje, ela não sabe de onde veio as águas do oceano. Ela conjectura que foi do esfriamento. Depois do cataclismo que gerou o Big Bang, aí foi aquela coisa de Big Bang, a Terra foi esfriando, depois que se formou, e aí aqueles gases foram condensando, foram formando nuvens e depois choveu e formou os oceanos. Essa é a explicação que a ciência evolucionista dá. A Bíblia diz que as águas que permeiam o oceano, elas vêm de baixo. Então, longe de dizer que a parte mais abissal da Terra é toda tomada de fogo, de acordo com a Bíblia, você tem veios de fogo, mas a maior parte de baixo da Terra é água. E hoje até cientistas têm descoberto oceanos maior que o Oceano Pacífico, numa dimensão de mais de 8 mil metros de profundidade. Então, as fontes das águas são abissais. Elas vêm de baixo, ó. E outra coisa, ninguém consegue explorar o fundo por causa da pressão. Da pressão. Você chega até uma pressão, você já não passa mais, que nem aconteceu com o submarino do bilionário que morreu aí. Então, os homens não conhecem o fundo do mar. Uhum. Então, e aqui, Gui, ainda tem uma outra coisa. De acordo com a Bíblia, você tem o mar, que tem essas regiões abissais aí, como aquela falha de San Andrés, acho que é San Andrés, né? Aquela falha que tem ali na região do mar, que é onde o mais baixo que pode ir. Depois disso começa o abismo. Um abismo. E dentro do abismo está o manancial da onde veio o oceano. Esse que é interessante. Ó, eu fiz assim e apareceu o sinalzinho de mão ali. Dali veio a água do oceano. Tanto é que você não acha interessante que Gênesis, quando descreve o dilúvio, diz que o Senhor abriu as comportas do céu e fez chover, mas também abriu as fontes abissais do abismo, da onde subiram as águas. A gente leu isso aqui e eu falei isso para os irmãos. Você vê? Então, os abismos mais profundo que o oceano, porque existe o oceano, o abismo do oceano, e lá embaixo tem um abismo mais profundo, da onde vem o manancial do oceano. Você tá entendendo? É isso que Jó tá falando. Então, a primeira camada que você tem dessa região abissal é um abismo onde tem águas. Águas que estão mais para baixo do que o oceano que a gente conhece. Então tem o oceano, a crosta, o abismo e lá embaixo, águas. Da onde vem as águas do oceano. Aí Deus continua descendo, escrevendo para Jó a descida desse mundo. Continua falando. Tens passeado pelas profundezas do abismo aquoso? Esse abismo aquoso aqui é aquele de Gênesis 1, que fala que as águas cobriam a face do abismo. Aquela palavra abismo é Tohu, né? Em hebraico. Na verdade, Terron, né? Da onde vem a palavra Tifon, que é a palavra que dá origem à mesma palavra Tiamá, que para os babilônicos era a deusa do caos, porque a palavra caos é a mesma palavra que dá a ideia de caos aquoso abissal. Entendeu? Então aqui ele está falando assim, ó. Você passeou pelas profundezas do abismo aquoso? São-te abertas, agora olha que interessante isso aqui, aterrorizadas, as portas, no plural, as portas da morte. A versão grega, Septuaginta, um pouquinho mais ainda fiel ao original, fala assim, ó. Você viu as portas assustadoras da região da morte? Então, de acordo com Deus, essa região chamada morte, que está mais para baixo do que o abismo, então você tem a terra, o mar, né, o abismo aquoso, abaixo do abismo aquoso, uma região chamada morte, que é a mesma região que aparece lá em Apocalipse. Essa região é assustadora, Deus fala.
Se fosse possível o homem ver, ele ficaria aterrorizado de medo. Não é uma região bonita. Você entendeu? Agora que eu vou falar da sua pergunta. Qual função os anjos desempenham? Eles têm que buscar as almas dos mortos para levar para dentro do Hades. Porque o Hades está para baixo da região chamada morte. A alma do indivíduo tem que passar por tudo isso aí, descendo, até entrar dentro do Hades, Sheol. Mas essa região é tão assustadora, é tão trevosa, é tão sinistra, que não tem almas humanas que vão por si mesmas. Elas têm que ser escoltadas por anjos, as almas dos justos, pelo menos. Porque, de acordo com a Bíblia, parece que as almas dos injustos não são levadas pelos anjos. Até tem relatos de pessoas que passam por EQM, que espíritos trevosos vêm buscá-las antes delas chegarem na região assustadora. Você entendeu? Por isso que anjos tem que levar, porque é uma região aonde espíritos malignos de Satanás presidem. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus diz que Satanás é que tem a exousia, a autoridade da morte. Então tudo que toca na morte, ele tinha autoridade. É claro que agora o Senhor Jesus tirou a chave da morte e do Hades dele, né? Mas Satanás é que está ligado à morte, e a região da morte continua sendo em si mesma uma região assustadora. Então por isso os anjos vêm. Por isso que lá em Lucas 16 fala que quando Lázaro, o justo Lázaro, morreu, o que acontece? Ele foi levado pelos anjos, ou como diz o texto literal, escoltado. Agora, uma escolta existe por quê? Por que tem uma escolta de segurança? Porque tem perigo. Perigo espiritual. Tem perigo espiritual. Irmãos, para pensar um pouquinho. Você morre, você entra numa dimensão, num reino que você não conhece nada. O que nós conhecemos do mundo espiritual? Que força nós temos para lutar com os espíritos que permeiam esse reino? E sabendo que por ser uma região da morte, e a morte é uma região que está ligada ao pecado, os espíritos que permeiam essa região são principalmente espíritos das trevas. E aí você tem que entrar num lugar de custódia, num lugar de guarida, num lugar onde você vai ficar aguardando a ressurreição, que é o Sheol. Nós vamos ver na próxima live. Dentro do Sheol, Hades, está o paraíso e o lugar de tormento. São dois lugares que estão dentro do Sheol. Certo? É que o Sheol não é uma região. Isso, o Sheol é uma região no centro da Terra. O Hades é uma região. Entendeu? Não é um lugar, a gente fala do como lugar, mas é uma região onde tem lugares de aguardo, de espera. Por isso que Jesus fala das portas do Hades, e aqui em Jó falou das portas, no plural da morte, porque são seções. E um lugar, nessa região tem um lugar chamado paraíso e outro lugar de tormento. Só que a alegria reina e outra a tristeza. A tristeza reina. Ah, por quê? Uma tristeza até de arrependimento de não ter tocado a realidade do Senhor. Mas um outro lugar, então, por exemplo, quando você fala sobre o paraíso, é um lugar onde você vai encontrar, creio eu, Abraão, Isaac, Jacó e tantos do passado. Não sei se estou certo. Não, tá certo. Né? Imagina o tanto de conversa. Você não vai estar lá assim... lá não. Cara, é conversa, filho. Os caras devem estar quebrando coco lá para entender mais sobre o reino. Eles devem estar bem loucos, igual nós, conhecendo a Deus ainda até lá. É isso mesmo. E olhando e conversando e compartilhando sobre o que aconteceu, experiência, não sei o que, e tentando tatear, de alguma maneira, a glória de Deus, né? Exatamente. Esperando por aquele dia. Exatamente. Então isso aí acontece lá, é tudo dentro do Sheol. Porque você pega, principalmente, eu queria falar uma coisa aqui. Os crentes que assistem novela da Record do Macedo, ou essas coisas aí, e aí vê lá o rico do tormento, levanta os olhos e vê Abraão e Lázaro lá no céu. Oh, meu Deus do céu, mas olha o cara lá no inferno, lá no... Se for o tormento, se fosse o inferno, lá no centro da terra. Conseguir ver o céu, o cara tem que atravessar todas essas dimensões que a gente falou com o olhar dele. Que olhar poderoso esse cara tem, hein? Não, meus irmãos. Quando Lucas 16, a gente vai gastar mais tempo disso na próxima live, ele fala do rico em tormento, levantando os olhos e vendo Abraão, é porque ambos estão na mesma grande seção chamada Hades, Sheol, que fica no centro da terra. Dentro dessa seção chamada Sheol, Hades, lá embaixo, no centro da terra, existe o paraíso num lugar mais alto e o lugar de tormento num lugar mais baixo. Por isso que fala que o rico que estava aqui no lugar mais baixo levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro aqui em cima, ó. E entre o lugar que está Abraão e Lázaro no paraíso e o lugar de tormento aqui embaixo que está o rico, tem um abismo chamado Tártaro que divide as duas seções.
Então veja, o Sheol, Hades, já é no abismo, no centro da terra. Mas dentro do Sheol, Hades, que tem paraíso e lugar de tormento, tem um abismo mais profundo, que divide as duas seções, para que quem está no paraíso não passe para quem está no tormento, e nem quem está no tormento passe para o paraíso. Mas ambos estão na mesma grande seção chamado Hades, o lugar dos mortos. E aí, esse abismo mais profundo é o Tártaro, que não deixa nenhum passar para o lado do outro. Mas de acordo com a história, porque é uma história, não é parábola, tá? Tem pregadores falando que é parábola, mas Jesus não chamou de parábola, aquilo é uma história. E parábola não cita o nome de gente. Aquilo é uma história que aconteceu real. E de acordo com a história, como o Gui falou, eles estão se vendo. Eles estão conversando. Tanto quem está no paraíso conversa com quem está no paraíso, como quem está no tormento conversa com quem está no tormento. E ambos podem se ver e se conversar, até do lugar de tormento para o paraíso, do paraíso para o lugar de tormento. Só não pode passar um para o lado do outro. Mas podem se ver, podem dialogar, podem se lembrar de coisas da terra. Porque o rico lembra que ele tem irmãos a quem ele pede para Abraão mandar Lázaro avisar para não irem para aquele lugar. Eles têm lembranças dessa vida. Então não fique inconsciente não, certo? Outra coisa, não só tem lembranças dessa vida. Para eles saírem de lá, aqui cai por terra a doutrina espírita. Porque você fala assim, mas o rico falou para Abraão mandar Lázaro à casa paterna. Mas será que ele vai voltar em espírito para descer no médium na mesa branca? Não. O próprio texto diz que Abraão fala assim, se eles não creem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditariam que, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. O único jeito de Lázaro voltar daquele lugar é ressuscitando. Só que Abraão fala, ainda que Lázaro ressuscitasse, esse Lázaro não é o Lázaro de João 11, tá? Embora tenha uma relação parabólica, simbólica, que a história real aponta para o sinal de Lázaro ressuscitado, mas não vou entrar nisso agora. Mas esse Lázaro é o outro Lázaro. É o Lázaro que morreu antes de Jesus estar na terra. Porque Jesus falou, havia. É um passado. Havia certo homem rico. Havia um mendigo chamado Lázaro. E o Lázaro de Betânia não era mendigo. Certo? Então o Lázaro, para ele sair de lá, Abraão fala que ele tinha que ressuscitar. Porque não tem como voltar de lá. Exceto pela ressurreição. E no caso do Samuel? Isso aí nós vamos ter que deixar para outra live. Não, só pincelar. Não tem como pincelar. Não tem, Gui, não tem. Esse aqui não tem. Nós vamos, na próxima live, nós vamos considerar o caso de Samuel e a médium de Endor, que na verdade é uma Shoel-Ob, uma amante de demônios. É isso que diz o texto hebraico. Ela era uma mulher que tinha relações afetivas, amorosas com demônios. Mais do que só uma médium. Tá? E vamos saber, foi Samuel que voltou? Porque, você está falando que a doutrina espírita não tem apoio, mas e o caso da médium? Então nós vamos ter uma sequência de várias lives aqui, porque a gente tem que considerar com cuidado isso aqui. O que a gente viu hoje? De forma geral, vimos que a alma permanece imortal depois da morte, que ela é reunida aos seus em algum lugar, vimos qual é esse lugar, vimos a localização desse lugar e vimos que esse lugar não é a sepultura. E que existe esse lugar no além-vida, certo? E aqui em Jó, Deus descreve esse lugar dizendo que o Sheol Hades está para além da região da morte, que é uma região sinistra e assustadora, e que, por isso que está explicado em Lucas, que os anjos escoltam a alma dos justos, certo? Na próxima live, como eu falei aqui do caso da história do rico e Lázaro, provando que a doutrina espírita é uma mentira, tá? E que não existe reencarnação, só existe ressurreição, aí você pode falar, mas e o caso da médium em Endor? O que aconteceu ali? Então nós vamos deixar para a próxima live, tá? E na próxima live a gente vai tocar mais sobre a questão... a gente já citou a função dos anjos, né? De transportar, mas assim... tenho que ter medo? Sou um filho... Cara, sou um filho de Deus e agora, mas é tão feio esse lugar, eu tenho que ter medo. Meu irmão, cara, você tem o Senhor, você tem que se alegrar. Como Paulo vai dizer, aí nós fechamos com Paulo. Ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele viu coisas também que são maravilhosas e tem a ver com aqueles que são herdeiros da herança que está em Cristo Jesus. E outra coisa que nós vamos ver também é que Jesus esteve nesses lugares. E ele fez uma obra nesses lugares, meus irmãos, tremenda, tremenda. Modificou o destino de pessoas, de gerações passadas que haviam morrido e até de anjos que estavam presos no Tártaro.
A gente vai ter que ter umas 2 lives, provavelmente, só para falar da descida de Jesus ao Tártaro e o que ele fez lá. Então nós vamos devagarzinho, tá? Vamos devagarzinho. Depois nós vamos falar dos céus, das dimensões dos céus, da diferença de paraíso e céu, certo? Vamos falar de tudo isso aí. Eu tenho uma irmã perguntando ali, ela perguntou onde que tá que quando morre vai ser reunido aos seus. Eu não sei se a irmã acompanhou do início, então eu vou citar aqui de novo. Gênesis 25, né, versículo 8. Expirou, pois, Abraão e morreu, certo? Estava morto. Em boa velhice, ancião satisfeito, e foi reunido ao seu povo, certo? Agora, essa reunião aqui tem que ser no além-vida, porque Abraão estava em Hebrom. O povo, os antepassados dele, como diz na tradução do Gui, o povo da parentela dele estava em Ur, em Harã, a 1.200 km de distância. Então nem no solo igual ele foi sepultado, para dizer que foi reunido na cova. Não, diz que depois que ele morreu, ele foi encontrar-se com os seus, ele foi reunido aos seus antepassados, certo? Então eles se encontram. Tem outros textos na Bíblia que vai mostrar esse encontro do outro lado. A gente só está começando aqui, tá? Nós vamos ver com mais detalhe nas próximas lives. Eu vou ver com o Dani pra gente definir uma vez por semana, pelo menos, pra gente ter um horário fixo. Exato. Pra gente fazer as nossas lives, tá? Aí eu vou ver com ele certinho se é melhor de manhã, de noite, que dia que é, a gente informa vocês, tá? Quem tá perguntando quando que vai ser a próxima. Vou conversar com ele aqui, quando que vai ser a próxima, daí a gente alinha e já vem conversar com vocês. Agora, a gente queria mostrar ali, o Dani vai mostrar um pouco sobre o livro que fala um pouco sobre esse assunto, quem tiver mais interesse também. Irmãos, o nosso maior interesse aqui não é que você coma com farinha, que nós estamos dizendo, vá agora lá pro seu pastor, pros seus amigos e porque eu sei, porque eu sei. Não, vai para as escrituras, digere, assiste essa live de novo, tá, não sei o que. Você não tem que ser papagaio de pirata aqui, repete o que você ouviu, entendeu? Que você não vai saber nem explicar. Então você pode assistir novamente essa live com mais cautela, acompanhando as escrituras se você não acompanhou. Vai pra Bíblia, entendeu? Se você quiser se aprofundar também tem material, o Dani indicou alguns livros aqui, ele vai mostrar um aqui também que fala sobre o assunto. Sim. Então assim, o nosso objetivo é que você se esforce no Senhor. Por que eu tô trazendo o Dani aqui? Né? Para ele estimular vocês a olhar as escrituras. Meu maior interesse aqui nas redes sociais é mostrar para vocês que a Bíblia é um livro magnífico, vivo. Então, o que eu faço com vocês diariamente aqui é devocional, onde nós colocamos nosso coração com toda a devoção a tocar o Senhor. A gente chora, a gente ri, a gente fica louco, fala pessoas creem no Evangelho, só que também, através das Escrituras, é como se fosse um tesouro tão grande, a palavra de Deus é um tesouro tão grande, que quanto mais você cava, você abre esse baú e vai saindo coisas sobre o Senhor, vai saindo sobre a história que nós estamos vivendo. Então, em relação à questão de estudo bíblico, entendeu? Como essa live foi uma live de estudo, quanta coisa você pode tocar. Então, assim, Gui, agora mas eu leio e não entendo, né? Como é que eu faço? Você tem que ler, tem que se esforçar. Pode ler assistindo live junto, pode ler pedindo ajuda para irmãos que amam muito a palavra. Então, só que vá para as escrituras. A gente tem que parar de ser uma igreja que come com farinha o que os outros dizem. Que come com farinha o que o padre diz, que o pastor diz, que o papa diz. Gui, mas por que eles não amam a Deus? Cada um tem uma história. Eu não posso dizer para você quem é. Pelos frutos a gente pode conhecer. Mas tem muitas igrejas. Quantos irmãos sofrem na mão de pessoas, se frustram com Deus, dizendo que se frustraram com Deus. Na verdade, se frustraram com a igreja, e nem foi com a igreja de verdade. Se frustrou com algum líder que trouxe alguma doutrina, alguma coisa errada, que não tinha nada a ver com as escrituras. Mas a culpa é dos caras? Não, a culpa é sua, que você não ama a palavra. A culpa é tua, que você não ama as escrituras. O que nós estamos fazendo aqui, tem o meu canal, tem o canal do Dani lá. Tem pano pra manga pra você mergulhar nas escrituras. É tentar te ajudar a tocar as escrituras. Somos donos da verdade? Não. O Senhor é a verdade. Ele que é o nosso dono. Exatamente. O que nós estamos tentando é tatear Ele. Né? E estamos chamando vocês para fazer isso junto com a gente. Exatamente. Amém? É isso aí. Muito bom, Gui. Vou só de novo encorajar aqui. Quem quiser, entre em contato conosco. Aqui o livro Hades, o Lugar dos Mortos, tá? E aí tem umas notas aqui também de um outro assunto polêmico, que é os Nefilins e Refaíns, tá? Mas a gente não vai falar do Nefilim e Refaim agora, vamos falar só da questão do mundo dos mortos. Quem recomenda o livro, né? Ninguém menos do que o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, que lia e se admirava com as obras de Robert Gouveia, tá bom? Esse aqui é um material. Eu também indiquei aqui o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que é para tratar do assunto do engano do paganismo. Pelo menos os primeiros 2 volumes do livro é só descendo a pancada no paganismo.
certo? Agostinho vai provando os erros grotescos da filosofia e da teogonia pagã. Teogonia é o estudo da origem dos deuses. E havia vários poetas e pitonísios que falavam da origem dos deuses e tentavam explicar o universo de acordo com a origem teogônica, né? A cosmogonia por meio da teogonia, a origem do universo por meio da origem dos deuses. Aí você tem lá trabalhos de Dias de Hesíodo, a Ilíada de Homero e vários outros. Então Agostinho vai descer o sarrafo sem dó isso aí tudo, com aquele dom precioso de mestre retórico que ele era, um homem de Deus, um santo irmão, né? Nesse livro é fascinante. Se você puder, compre. É meio cara a obra, mas vale a pena, tá? Se você quiser. A editora Paulus, na coleção patrística, começou a publicar, já publicou o volume 1. Eu acho que vai ter pelo menos uns 6 volumes no mínimo. E tem a edição mais antiga que é dividida em 3 volumes dessa grossura, assim, tá? Vale a pena também. Eu vou ver se eu acho esses links dos livros, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo vai ser postado tanto no meu canal, que é Guilherme Galino mesmo, quanto no Escriba do Reino, que é do Dani. Ou não? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Daí o Dani vai fazer uma descrição top pra pôr no vídeo, aí eu vou colar tanto no meu quanto no dele, a gente vai colar o vídeo. Daí pra seguir o Dani também, é @DanielDQM e @o Escriba do Reino, né? Eu vou deixar mencionado, a hora que ficar salva essa live, vai ficar mencionado aqui embaixo pra vocês seguirem ele, tá bom? Eu tinha uma coisa que eu tinha falado pra você, Gui, de falar pros irmãos, quem quiser contribuir. Eu tenho esse encargo, esse ministério da literatura, irmãos, e também do canal, e eu tenho usado aqui o espaço com o Gui, que tem sido maravilhoso aqui, o estúdio dele, né? Mas eu tô construindo minha casa também, vou fazer um estúdio lá, né, para usar lá também, e tem umas coisas que eu tô mexendo na casa, por exemplo, como muro, portão, essa etapa final que, meu Deus do céu. Então nós estamos fazendo uma rifa, depois eu vou dando uma próxima live, a gente vai passar mais detalhes aqui. Se tiver irmãos que quiserem ajudar, tá, com contribuição nessa rifa, para até ajudar a gente até na questão do serviço aqui do ministério, porque a casa que eu vou ter lá, eu sempre falo para os irmãos, não é para mim. Quem conhece a minha vida sabe que eu tenho vivido, trabalhado com a editora, com os livros e todo o espaço que eu tenho, assim como o Gui também, a gente tenta viver como? Tendo tudo que nós temos para o Senhor e para os irmãos. Então quem quiser cooperar, tá? Depois entre em contato, deixa um ok aí no Instagram, tal. Fala, ô irmão, eu quero cooperar, como é que faz esse negócio da rifa aí? Entre em contato para nos ajudar, tá? Eu tô rifando um irmão para me ajudar nessa construção, o irmão John, lá dos Estados Unidos. Ele mandou um iPhone, vai mandar, na verdade, em março, um iPhone 15 de última geração para a gente rifar, né? Então nós já fizemos as rifas, os números, e a pessoa vai contribuir, cada rifa é R$50, tá? Se você quiser participar, nos ajudando, eu vou ser eternamente grato, imensamente grato a você. O Dani está construindo na casa, então esse valor que ele está levantando é para ajudar. Exato. E se você quiser ofertar qualquer outro valor, tá ali na também quiser ofertar, irmão, eu não tenho 50, mas eu quero ofertar. Aqui. Eu quero ofertar. 5, 10, tá, vai aparecer o Pix aí para você contribuir. Se quiser ofertar mais, ofertar menos, se tiver alguém aí que tem loja de construção, fala, não, eu quero ofertar o material. Vale também, irmãos, de verdade, o que vocês puderem. E gente, sei que nós parece rico. Mas nós não somos, não. Nem na graça, né? Nós estamos aqui. Estamos galgando. Que nem eu falo assim, hoje eu falo para os irmãos, hoje eu tô morando numa casa bem legal, bem boa, né? É uma casa que é da família da Ju, né? E a gente tá aqui por hora para não pagar aluguel. Claro que é um lugar assim que eu dou glória a Deus para começar a nossa vida em casamento, mas não temos nada, estamos começando galgando, né? Aos pouquinhos. Mas a gente é muito simples também, né? Tudo que a gente faz em simplicidade e tudo. Então eu só tô dizendo isso porque às vezes eu falo assim, nossa, mas parece que eles são ricos e tal. Não são ricos. Não somos, não. Seus irmãos o Gui conseguiu uma mesinha boa agora, né? Mas os irmãos os irmãos que me ajudaram, porque eu falei assim, irmão, vocês... Eu falei assim, eu não tenho condição de comprar agora. Mas nós estamos numa mesinha de plástico aqui, ó, que balança bastante, com uma toalhinha... Parece que as toalhinhas... Será que eu até derramei água aqui, porque eu bati com a perna. E assim, vocês veem o cenário aqui, deixa eu mostrar aqui pelo menos pros irmãos do Instagram. Olha o jeito que tá a mesa aqui, nós dois apertados. Ó, eu e o Dani aqui, ó, numa mesinha uma mesinha pequena. Cheio de livro, ó, porque não tem suporte, ó, né? Colocar a câmera lá, ó, os irmãos do YouTube não vão conseguir ver. Mas ó, o microfone, esse aqui eu comprei há muito tempo atrás, que os irmãos me ajudaram. Esse aqui, tudo que tá aqui, os irmãos foram... A gente fez rifa e foi... E aí tá indo. Mas por quê? Então, só pra esclarecer, né? Nossa, o irmão tem uma editora. Meu irmão... Os meus livros, só pra vocês terem ideia, os livros da editora, que tem uma cidade perto da gráfica onde imprime, fica lá na casa do irmão, da sogra do irmão Eliseu, em Rio Claro.
e o parque em São Paulo. Tá vindo tudo pra cá. Eu não tenho nem espaço em casa onde pôr o livro. Os livros tá tudo amontoado no quarto. Porque o tanto de livro que a gente tem... E assim, a editora não é grande, irmãos. Não é uma coisa assim como o Mundo Cristão, Thomas Nelson. Não é nada disso. É uma editora que tá começando. É que nem eu nas camisetas. Eu falo assim, nossa, ele tem uma marca... Rapaz, se vender 50 camisetas, Mas assim, é esse negócio. A gente vai ralando pra o quê? Porque a gente quer viver em tempo integral pro Senhor e não quer ficar se distraindo com outras coisas. Querendo ou não, você trabalhando com CLT, essas coisas, você tem que investir muito tempo naquilo. Você não pode se dedicar a conhecer mais o Senhor, a ler as Escrituras, a ajudar os irmãos em tempo integral. Então o Dani é um irmão que se posicionou. Participei um pouco vendo esse processo dele, de quando ele se posicionou para viver em tempo integral para o Senhor. O Senhor tem dado graça e é por isso que ele fala sobre a rifa aí. Isso, tá bom? Muito obrigado a qualquer um que for movido no coração a ajudar. Tá? Irmãos, ó, super beijo no coração. Ah, não vamos orar agora. O Dan vai orar para encerrar. E que eu orei para começar, ele ora para encerrar. Tá bom. Pai, nós te agradecemos realmente pelo tempo que o Senhor nos deu, pela tua palavra maravilhosa. Senhor, mais do que só conhecer por curiosidade essas coisas, o que nós queremos é ver a dimensão da tua justiça, do teu amor, da tua perfeição. Que o Senhor não é um Deus desequilibrado, que trata as coisas de qualquer forma. O Senhor, em todos esses lugares que nós estamos estudando, começando aqui hoje, o Senhor demonstra os seus critérios de justiça, os seus critérios de julgamento, de juízo. Como o Senhor é fino, o Senhor é delicado. E Pai, na medida que nós formos estudando e lendo, eu tenho certeza, Senhor, a Tua graça vai nos maravilhar, principalmente quando vermos o que Cristo fez nessas dimensões. Nós ainda nem chegamos nesse ponto, mas nós queremos que o Senhor arranque suspiros de embevecimento de cada um de nós ficarmos assim admirados de quão perfeito, de quão digno, de quão grande é o amor de Cristo, o Deus de toda a graça. Amém. Pai, que o Senhor possa provocar sede no coração de cada irmão. Nós somos o sal da terra, Senhor, e o sal provoca sede. Que nós possamos provocar sede nas pessoas e que cada irmão, Senhor, sendo provocado a sede e indo a Ti, se torne sal para provocar sede em outros. É o que nós queremos, nós Te pedimos isso. Abençoa-nos no restante desse dia. Colocamos a próxima live nas Tuas mãos, que o Senhor nos guarde, nos capacite. Obrigado por cada irmão que assistiu e que vai assistir. Que o Senhor possa se edificar em cada um. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz, Deus abençoe. Se você gostou dessa live, compartilhe aí para os seus amigos, para os seus irmãos, manda no Zap, no grupo, manda para os irmãos aí no Insta, tá? Amém. E não deixa de ficar ligado aí que logo a gente anuncia quando a gente vai fazer a próxima live, tá bom? Amém. Paz.